Fala galera, eu sou o Werner Bezerra, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast onde a gente encontra histórias reais de pessoas que superaram seus desafios e conquistaram grandes feitos, porque aqui você encontra tudo para crescer em todas as áreas da sua vida, seja pessoal, profissional ou financeiramente. E eu sou a Sabrina Baez e toda semana a gente traz aqui um convidado muito especial, porque a gente acredita que você conhecer o bastidor da vida dessa pessoa ou dessas pessoas, porque hoje a gente está com uma dupla de peso aqui, você pode dar um start de um próximo nível na sua vida também. Seja você empreendedor ou pessoa buscando evolução, enfim, esse podcast aqui é para você, porque aqui a gente vai explorar erros, acertos, aprendizados dos nossos convidados. Então, papel e caneta. Hoje vocês estão me vendo um pouquinho diferente, né? Estão em outro lugar, mas enfim, dá para perceber que até aqui dá para a gente aprender bastante. Então, papel e caneta, água do lado para não perder nenhum insight, tá? Legal, e se o pessoal quiser saber o que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais. O Werner está lá em São Paulo, mas que bom que você está com a gente, amigo. E hoje a gente recebe aqui no NovoCast uma dupla que é um verdadeiro time de alta performance na vida e nos negócios. Eles unem a estratégia de ponta do marketing digital com a solidez da gestão e da negociação. Ele é estrategista de marketing digital e copywriter que atua com grandes players do cenário nacional como Márcio Michele do Método Evo. Acho que você deve conhecer já. Construindo estratégias que unem neurociência, inteligência emocional e comportamento humano junto à alta performance. Um mentor que desenvolve cursos e treinamentos sobre funis de venda, lançamentos e estratégias digitais. Ele está à frente de equipes comerciais, nosso convidado, comerciais e criativas, e utiliza a inteligência artificial com todo o seu potencial, explorando a velocidade de criação e a personalização em massa para automatizar processos estratégicos e liderar campanhas de alta conversão. A gente vai tentar entender e aprender um pouquinho com ele hoje. A sua abordagem é fundamentada na clareza, na verdade e valores imutáveis, colocando o ser humano e o propósito como protagonistas em qualquer estratégia de sucesso. E ela é advogada de formação, com MBA em gestão empresarial e mestrado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, que traz a visão estratégica de vendas, negociação e análise comportamental. Ela coordena equipes comerciais de venda direta e é sócia da Miranda Assessoria, onde atua na engenharia de equipes para empresas. Ela combina a base jurídica com a experiência prática, tendo atuado com solidez tanto no setor privado quanto na vida pública. Ela já foi vereadora aqui em Campo Grande e também secretária de Cultura. E essa bagagem plural permite que ela desenvolva projetos de inteligência emocional, planejamento estratégico, tudo focado na construção de negócios sustentáveis e na liderança de times que realmente entregam resultados. Vocês viram que o negócio tá bom aqui hoje, né? Juntos, eles representam um equilíbrio perfeito entre a vanguarda tecnológica e o sólido pilar humano. Enquanto ele domina a arte de usar a IA para a escala e a neurociência para a conversão, ela garante a sustentabilidade através da negociação, do desenvolvimento de pessoas e da excelência na gestão. Eles são a prova de que a união da estratégia digital à base comportamental é o caminho para o crescimento exponencial juntamente com o propósito. Então sejam muito bem-vindos aqui ao NovoCast Podcast hoje, o Marcelo Miranda e a Juliana Zorzo Miranda. Uma alegria estar com vocês. Obrigado, a honra é nossa de ter recebido esse convite vindo aqui, né, Ju? A Ju, fala um pouquinho aí, Ju. Obrigada pelo convite, a gente está muito feliz em estar aqui, Sabrina, Werner e Samuel, Carlão, todo mundo aqui. Queria mandar um abraço pro Tadeu também. Ah, legal. Então, agradecer a oportunidade para nós, é uma honra participar aqui dessa conversa, que com certeza vamos poder trazer um pouquinho da nossa experiência e também ouvir muitas coisas boas de vocês, porque o que vocês fazem é excelente. Legal, acho que vai ser Pode legal. até fazer o corte, começa com ela, que ela falou bonitinho, ficou bem melhor, né? Eu já jogo pra ela, porque ela foi vereadora, então a arte de falar, a minha arte com ela, né, é Marcelo? com ela. Ai, que legal. A gente funciona como o Pink e o E cérebro. o Marcelo já ganhando pontos, né? Já ganhando pontos em casa, Marcelo. Pode falar. Nós funcionamos como o Pink e o cérebro.
Sabe? Eu tive uma ideia. Aí, mas ele precisa ver como que vai operacionalizar, Exatamente. né? Através da IA, como que vai acontecer. Legal, você é talvez mais colérica e o Marcelo mais, sei lá, pé no chão, fleumático? Não sei. Um pouco. Né? Sim. Legal. A gente vai entrar no mundo de vocês, porque esse mundo do marketing digital, pra quem não sabe de nada, é tipo um metaverso. Entendeu? É bem maluco, é bem louco. Então a gente vai tentar abordar algumas coisas aqui hoje para que você que está assistindo a gente consiga entender um pouquinho do que eles fazem, né? Porque vai ser muito legal. Você quer começar aí, Werner? Pode ser, vamos começar com o pé na porta. Você trouxe uma coisa, Sabrina, a gente trouxe aí o Isaac Asimov, né? Aquele autor de Eu, Robô, fala que a tecnologia, quando você não conhece ela, ela parece magia, né? Então, vamos ver, quando a gente olha para inteligência artificial, a gente não entende muito bem, a gente acha que aquilo tudo é muito mágico. Vamos começar com o pé na porta, então, já, uma pergunta já de impacto. Marcelo, vocês dois, a Sabrina trouxe aí uma no começo, né? Vocês dois juntos, é como se fosse a Juliana trouxe o Pink e o cérebro, né? Tive uma ideia, vamos lá, vamos executar, enfim. Marcelo, essa estratégia ela tem o potencial da inteligência artificial, você usa a neurociência para criar escala, certo? Enquanto a Juliana foca mais na negociação e análise comportamental e como que essa sinergia entre o hard, né, o hard da tecnologia com o soft do comportamento faz com que vocês tenham sucesso nos clientes. Vocês conseguem trazer essa visão para a gente? O que a gente percebeu ao longo dessa jornada? É uma jornada que ela começa no digital ali mais ou menos em 2017, né? Antes disso, a Juliana já trabalhava com venda, já é aficionada por venda direta, por negociação, ela sempre foi muito boa nisso. E eu, na verdade, no começo aprendi muito com ela sobre vendas. Só que o que eu entendia do que ela fazia ali, eu não sabia fazer no 1 para 1. Foi quando a gente descobriu o digital. E o digital te dá um poder de você poder fazer de 1 para 1.000, 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões. Então, o poder do digital. Então, eu fui pegando um pouco disso nos desafios que nós enfrentamos ali no começo, nos nossos primeiros negócios, né? E a gente começou a aprofundar no digital. Só que para fazer funcionar, para fazer acontecer, a gente teve que aprofundar no conhecimento sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas, né? E aí a gente começou a nossa jornada lá atrás de entender sobre comportamento humano, né? Hoje estou na etapa final de uma pós-graduação em neurociência, que é uma outra área que a inteligência emocional é a tomada de decisões. É você trabalhar com as emoções das pessoas. A neurociência é como você programar de forma mais afunda aquilo que o seu emocional pode entrar em ação. E acoplar isso ao que a gente estuda no marketing, como gatilhos mentais, tudo que a gente faz para ter uma boa copy de conversão, eu acredito que é fundamental para você ter resultado. Ainda mais no mercado que está cada vez mais competitivo, está cada vez mais difícil, a gente sabe disso, né? Quem pegou a primeira onda do digital lá em 2016, 2017, né? Ou então pegou o período pandêmico, né? Surfou um pouco melhor do que agora, que temos cada vez mais pessoas aprendendo, estudando, o que é ótimo, porque o mercado continua crescendo, mas está um pouquinho mais difícil também, então a gente tem que aperfeiçoar. É isso, Ju? É isso mesmo. Deixa eu aproveitar, Werner. Como dizem, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né, Marcelo? Exatamente. Só que a gente tá passando por uma nova onda agora, né? Que a gente tá acompanhando. E essa nova onda que é a IA. Essa nova onda que é a IA. E algumas outras ferramentas que estão entrando que estão te dando... Vamos colocar assim, se antes você tinha um poder de estudar, e essa é uma outra grande mudança dos últimos, 10 anos, que é você ter o acesso à informação, que antes nós não tínhamos acesso à informação. Vamos mais longe um pouquinho, né? Há 15 anos atrás, se você quisesse estudar algo, eu lembro na minha época de concurso público que eu tinha que ir para São Paulo fazer o curso presencial do Damásio, ou seja, quem passava é quem tinha recurso para ir. Hoje não. Você consegue, com um recurso muito baixo, comprar qualquer curso, inclusive de marketing digital. Então, aumentou muito a sua capacidade de aprendizado. Isso tá legal para todo mundo. Porém, a nova onda é a onda da inteligência artificial. E se você está nos assistindo no ano de 2025, 2026, aproveita essa onda, cai de cabeça, porque os seus filhos vão dizer assim, poxa, pai, mãe, eu queria ter vivido na época do lançamento da inteligência artificial. Pode ter certeza disso. Não vou nem falar que eu sou da época da datilografia, que eu fiz essa parte. Eu acho que a gente é privilegiado de viver nesse tempo, porque a gente viu muita coisa, né? Muita mudança. Vocês são mais novos do que eu, mas... Não somos, não. Mas é muito legal a gente ver mesmo aonde a tecnologia nos trouxe, né? Mas eu quero aproveitar esse gancho e perguntar o seguinte.
para quem ainda não sabe o que é o marketing digital, para quem não se conecta com isso e acha que isso é um mundo, que é um metaverso, como eu falei, o marketing normal, ele tem papéis, né? Sei lá, dentro do marketing ali, tem a pessoa que faz o roteiro, tem a pessoa que corrige, tem, né? Pensando no marketing normal. O marketing digital também tem profissões digitais, né? Então, dentro do marketing digital, fala algumas aí, que a gente tem o copywriting. Nós temos o copywriter, nós temos... O copywriter nada mais é do que a arte de você escrever e convencer, mas essa escrita persuasiva, ela não é apenas para o papel ou para uma página. Essa escrita persuasiva é para uma fala, é para uma conversa, né? Por exemplo, eu tive que afiar minha habilidade de copy para poder namorar com a Juliana, né? Então foi copy, eu tive que desenvolver, eu estudei. Não é não, Werner? Eu tive. Porque a régua era alta aí. Não, foi difícil. Primeiro foi muito joelho no chão, né? Eu tive meus amigos falam. Dessa história. Tive que orar muito, né? Porque é desproporcional a beleza dessa moça aqui, né? Ela é linda. E aí foi uma luta, foi difícil. Mas aí eu tive que afiar, Werner, o meu machado ali foi quando eu comecei a estudar copy. Tá, tem o copyright e daí tem qual outra? Profissão digital. Tem o gestor de tráfego, nós temos os designers, que hoje são fundamentais para a coisa funcionar. Um bom designer faz toda a diferença. A social media. Aí você tem social media, você tem times comerciais. Seria bom explicar o que acho que por enquanto vamos dar um overview, né? E se precisar, a gente minha pergunta é justamente assim. A gente tem várias profissões que você que está em casa pode aprender uma delas para estar entrando nesse mundo do digital. Só que aí vem a IA. E aí, o quanto que essa IA impacta nessas profissões digitais? O quanto que você enxerga que isso vai impactar essas pessoas que hoje têm essas profissões ou que precisam da IA para não ficar para trás também? De todas as profissões do digital, e a gente vai falando aqui outras que tem ao longo do caminho, por exemplo, equipes comerciais, que é uma das habilidades da Juliana, é uma profissão hoje que ela tem sido cada vez mais digital. Nós contratamos times comerciais, até estava conversando com o Tadeu sobre equipe comercial remota, que está trabalhando atrás de um computador somente fazendo ali as reuniões, e também é uma nova profissão do digital. Se você pegar algum tempo atrás, a gente não tinha esse perfil de vendedor, esse perfil de equipe comercial. Esse agendamento das reuniões hoje pode ser feito sem ser o ser humano. Né? Exatamente. Aí a gente vai pegar agora dentro do... Que a automação do WhatsApp, por exemplo. Às vezes a gente tá falando, nem é com uma pessoa, com um robozinho ali, né? Com inteligência. Vamos pegar as profissões agora. Um copywriter, ele vai usar a inteligência artificial para escrever mais rápido e para identificar gargalos que ele demoraria mais tempo para identificar na sua própria escrita. Entendi. Ele vai conseguir identificar gargalos. Outra coisa, um bom copywriter vai treinar os melhores agentes de inteligência artificial para prestar serviço. Depois ele pode, por exemplo, vender os seus agentes de IA para antes que ele prestava serviço para uma empresa, ele pode prestar serviço para 10 empresas fazendo copy. Exemplo, né? E assim você vai potencializar. Ele tem os melhores prompts da galáxia, né? Exato. E coisas que ele demoraria talvez semanas, né? Vamos estudar o mercado, eu quero saber quem mais faz isso e aquilo. Isso ele pode fazer isso em minutos, ali em horas. Ele agiliza o processo, mas eu acredito assim que extinguir profissões, os bons não vão ser extintos, porque a IA, ela só sabe o que foi colocado na internet. O que foi dito. E o que não foi dito? E o que é novo? Legal. E o que a cabeça do ser humano, que é extraordinária, muito além da IA, ainda não criou, ainda não pensou. Não tá na IA. Então, os melhores sempre vão permanecer com seus cargos, com certeza. Legal. O processo criativo, né? Legal. Acho que o mais interessante até, viu, diretor? Eu tô até saindo um pouquinho aqui do roteiro rapidinho. É porque as pessoas que estão assistindo a gente, né, Werner, entenderem que existe tanta possibilidade no digital. E às vezes o ser humano, ele bloqueia. Quando ele não entende direito do que está falando, ele se afasta do processo, né? Então tenha curiosidade. A gente vai tentar falar um pouquinho mais dessas profissões para você se conectar. É muito legal e tem muita oportunidade, né? Bastante. Nesse universo, né? Bastante. Werner, posso seguir aqui? E o Einstein falava, né, que a criatividade é muito mais importante que a inteligência, né? E a gente está vendo isso, porque assim, querendo ou não, a IA, ela é um compilado ali, ela vai fazer aquilo com mais celeridade, mas criatividade é algo que é inato, é nosso, né? E a gente pode potencializar a nossa criatividade, como a Juliana disse, né? A nossa mente é algo extraordinário, assim. Fora de fronteiras, é até difícil a gente entender até onde a gente pode ir,
né? Perfeito. Legal demais. Pode falar, Ju. Eu queria só desmistificar um pouco a questão do marketing digital. Fala. Muitas pessoas falam assim, eu quero entrar no digital. Eu quero entrar no... O que é entrar no digital? Pronto, o que é? Entrar no digital é você utilizar a internet para alavancar o seu negócio. Não necessariamente o seu negócio vai ser digital, vai ser vender um curso online. Mas você tem uma loja de calçado, você tem de roupa, uma manicure, você tem uma loja de autopeças. Você vai utilizar a internet para poder alavancar o seu negócio com estratégias de marketing. E o que a gente apresenta hoje pro nosso cliente, o que a gente faz hoje, não é apenas marketing e vendas, é uma estratégia. Porque se você for só para o marketing ou só para venda, as coisas não se complementam. Então, qual é a nossa missão? A missão do Marcelo? Transformar o copywriter ser um estrategista, o gestor de tráfego ser o estrategista. O que são essas pessoas? O copywriter é o negociador. Como no mundo natural, como se fosse um negociador. É aquela pessoa que, com persuasão, vai levar o cliente a comprar. Então, ele faz um texto, que ele pode ser falado, pode ser escrito, mas ele apresenta o produto. O que é o gestor de tráfego? É aquela pessoa que faz um tráfego pago, que distribui esse conteúdo pela internet para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. O que é o designer? É a pessoa que desenha a página da internet. Os anúncios, os criativos, os botões ali, sabe? Então, é uma coisa simples, mas às vezes as pessoas querem falar numa linguagem entendo. diferente e é uma coisa natural. 500 palavras em inglês também, né? A gente já fica com medo, né? Não, mas quem tá no meio acaba aprendendo essas palavras, mas é uma coisa tranquila, é uma coisa assim que é tão óbvia como você ter um estabelecimento físico hoje em dia. Porque se você não está no digital ainda, você está 25 anos atrasado, né? Tá vendo, gente? Se você tem uma padaria, se você tem uma loja de roupa, de calçados, e você... Né? E você sabe que isso é real? Tipo, eu faço academia ali na Bahia, e eu passo na frente de uma loja de roupas que eu adoro as vitrines. Tem a minha coloração lá. E aí esses dias eu olhei e vi o nome da loja. Na hora eu já fui pro Instagram, a hora que eu olhei no feed não tinha nada do que eu vi na vitrine, assim. Se tivesse o que eu vi, eu já ia conversar, já ia querer comprar. E não vou nem falar o nome da loja. Mas faz todo sentido o que você tá falando. As pessoas têm que acordar para isso, Exatamente. Né? Você chega num lugar e fala, eu queria ir numa padaria. Chega num lugar que você não conhece nada. Você vai pro Google, vai pro Instagram e procura. Quem tá lá vai ser visto. Você sabe, Ju e Marcelo, que eu acho que tinha que ter uma escola de profissões digitais para desmistificar isso. Vocês podiam fazer isso também. Fazer aí um portal, né? Enfim, aonde a gente vai lá e se inscreve. Do jeito que você tá fazendo a pós em neurociência, que eu quero saber onde é depois, vou lá me inscrever. Acho que o Sebrae deve ter isso, o SESI e tal, mas ainda é muito... Ai, o que é isso? As pessoas ainda não entendem e não têm coragem de aprender. No meu ponto de vista, ainda é bem misterioso essas profissões digitais. Você tocou num ponto muito interessante, né? Como aprender, como estudar tudo isso, né? Hoje tem N cursos, tem muitos cursos. Tem algumas escolas que organizam conteúdo de forma sequencial, só que o que acontece também? Como a gente produz conteúdo todos os dias, todo ser humano que entendeu um pouquinho do digital, que sabe um pouco mais, produz conteúdo todos os dias, há muitos anos, a gente tem uma imensidão de conteúdos. Tanto no Google, no YouTube, que você pesquisa, tem conteúdo demais, você aprende tudo que você quiser lá dentro, quanto nas plataformas pagas. Então hoje, quando a pessoa fala, eu quero aprender, e decide aprender, ela acha. Ela acha, mas ela também entra numa... Como que chama isso? É como se você tivesse muita coisa e parece que é algo impossível de alcançar. Muito distante. Sabe quando eu vou falar pra você, olha, você vai fazer uma pós-graduação em neurociência que dura 20 anos? Você ia querer entrar nessa pós-graduação em neurociência? Então é mais ou menos essa a ideia, o medo que as pessoas estão começando a ter de entrar. Porque é tanto conteúdo, é tanta informação, que é um efeito contrário daquele simples acesso à informação. Entende? E o que a gente está percebendo também? Hoje,
Profissionais medianos tem bastante no mercado. Profissionais iniciantes tem muito no mercado. Agora, profissionais que você pode contar, que tem aquilo que eu chamo de um senso de responsabilidade radical, a grande maioria das pessoas, empresários que eu converso, que buscam no digital, não encontram. Quantos da nossa equipe já entrou e saiu em 2, 3 meses, porque não consegue ir um pouco mais a fundo? Então, a gente percebe o outro nível também, que é o nível da superficialidade desses profissionais, né? E aí você encontra várias escolas. Agora, a dedicação, ficar ali 6 meses, talvez 1 ano, estudando e aprofundando no conteúdo para fazer a diferença. Por isso que a gente fala muito do estrategista. Todo profissional de marketing, ele tem que entender sobre estratégia. Se ele entender sobre a estratégia, quando ele estiver desenhando uma página, ele vai pensar não só na página, mas no resultado que aquela página pode gerar. Quando ele está fazendo uma copy, ele está pensando numa copy estratégica, mas ele também entende sobre o tráfego, entende um pouquinho do todo para poder fazer da melhor forma. Então, a gente tem essa bandeira de formar estrategistas, pessoas que vão mais a fundo, pessoas que têm uma responsabilidade radical, não com o que ela está fazendo, mas com o resultado da onde a peça do quebra-cabeça que ela está atuando se encaixa, para poder gerar um resultado real. Ô, Werner, vamos achar um estágio aí nesse Miranda Assessoria aí, pra gente aprender esse negócio. É como se fosse a telefonista do seu estabelecimento entender que ela não é apenas uma telefonista. Ela está ali apresentando a tua empresa, ela está ali vendendo. Legal. O comercial está vendendo, mas o RH está vendendo, a telefonista está vendendo, o financeiro está vendendo, todo mundo está pensando no final, na entrega para o cliente. É uma mudança de mentalidade mesmo. Sim. Bom, mas vamos seguir aqui, Werner. Você quer ir aí? É como Ô, Sabrina, eu posso responder uma pergunta? macro, né? Falando. Não só dali de onde você tá. Travei? Voltei? Voltou. O Werner tá normal É aí? como se você tivesse precisado ter uma visão do macro, né? Isso, uma visão do Não só uma todo. visão do micro. É isso aí. Exatamente. A Ju quer complementar aqui, amigo? Complementar, a Sabrina falou Fala, de Ju. ter onde você vai encontrar esse conteúdo sintetizado para você avançar. Pensando nisso, nós elaboramos uma imersão que chama IPD, Imersão Profissão Digital. Que vai acontecer gente. dia 6 de novembro. Aí, E Sabrina, é justamente para formar profissionais estrategistas em marketing e vendas. Vocês que vão fazer isso? Sim. Uau! Que legal! Estão Que convidados massa. para Estão participar. todos convidados Dia a participar. 6 de novembro. 6 de novembro. Vai ser lá no Grand Park. Que legal! Amei. Eu quero. Legal demais, hein? Então já anotei na agenda aqui. 6 de novembro, Ponte Aérea, Campo Grande. Ó, 6 de novembro, Werner, é um dia antes do Imersão Método Evo. O Imersão vai Olha ser aí, no dia legal 7, né? E vai ter, o Márcio vai me dar a honra de dar uma palavrinha lá na Imersão Profissão Digital. E o conteúdo que ele vai trazer na imersão é bem interessante, que ele vai falar um pouco mais sobre como que ele constrói um pitch de vendas emocional. Então é bem interessante isso, né? Porque Legal. o Márcio, claro, toda empresa, ainda que você tenha um propósito gigante, o propósito que precisa mover, qualquer projeto de sucesso, o propósito precisa mover, as contas têm que ser pagas. Então você precisa estudar sobre estratégia, inclusive essa é a minha função lá na empresa junto com ele. Então ele vai falar um pouco mais dessa parte emocional, mas tem tanto conteúdo, né, Ju? São 9 horas de conteúdo sobre estratégia e vendas. Cara, que bom. Legal. Legal. Vai aí, Ó, amigo. quero fazer uma pergunta para Juliana. Posso? Claro. Juliana, ó, seguinte, esse aqui é a curiosidade minha, porque eu também sou formado em Direito, você é formado em Direito, né? Você tem atuação pública. Em algum momento você imaginou que essa base jurídica se tornaria fundamental, assim, para você trabalhar com vendas, com gestão empresarial? Porque a gente fala, quando entra na faculdade de Direito, o leque de possibilidades. Só que o leque de possibilidades não passa por, né, trabalhar com vendas, com gestão empresarial, por exemplo, passa por, sei lá, concurso público, carreiras públicas. Foi importante para você trabalhar na atuação pública mesmo, ou com direito? Conta pra gente um pouco dessa jornadinha aí. Para mim, sempre foi muito natural a parte do comercial. Quando eu entrei na faculdade, né, eu já comecei a trabalhar na parte comercial, de uma indústria de alimentos, e eu era representante comercial e eu sempre gostei muito disso. E direito eu escolhi porque eu acreditava que era um curso que ia me dar base para qualquer coisa que eu fosse fazer. Entender um pouco mais
da visão de mundo também. Eu acredito que o direito é muito importante. Então, quando eu estava durante a faculdade, eu já sabia que eu não iria ir para o lado do direito, mas que eu iria usar o direito ao meu favor. Tanto é que o mestrado que eu fiz foi em compra e venda internacional de mercadorias. Aí depois, quando eu fui fazer o MBA, eu já fiz mais voltado para empreendedorismo mesmo e sempre atuei nisso. Mas, assim, para gestão pública, para mim foi muito importante o curso de Direito. Fiz OAB, né? Sou advogada, tenho o meu número da OAB, só que ele fica lá mais guardado do que utilizado. E também eu pude prestar serviço para a Assembleia Legislativa por algum tempo. Então, esse direito público, isso me ajudou muito para poder atuar nesse sentido também. Atuei na Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul por um ano. Como assessora jurídica, e isso foi muito, muito interessante também. Pude fazer um trabalho assim que realmente fazer leis, né? E quando eu estava no poder público, que estava como vereadora, para mim foi muito natural sempre poder fazer leis e elaborar esse tipo de coisa por conta da base que eu tinha jurídica. Mas o direito você leva para a vida. Tem jeito. Tá numa empresa, direito trabalhista você usa, direito empresarial você usa. Aí, minha filha faz direito e às vezes ela fica, ai, será que é o curso? Será que não é o curso? E você vê como que são as coisas, né? A gente faz uma faculdade e isso não determina o nosso futuro. Não. Né? Nossa, né? É só um degrau para um próximo passo e para um próximo nível, né? Eu acho que isso é muito legal para deixar a dica para quem tá ouvindo a gente também. Se você tá infeliz ou se você fez um curso que de repente não tá conectando, vai para um próximo passo e uma hora você vai entender por que você fez aquela faculdade, né? O que eu acho importante também, o que eu talvez precipitei, porque eu entrei muito nova na faculdade, eu entrei com 16 anos. Eu não precipitaria hoje em dia. Às vezes a gente fica naquela ânsia de um filho ou de quando é a nossa vez, quero ir para a faculdade, quero passar para o próximo degrau. Espera 1 ano, 2 anos. O que é 1 ano ou 2 anos na nossa vida para você escolher o curso que mais vai agregar na sua vida? Um jovem de 16 anos não tem, talvez, a maturidade necessária para decidir o que ele vai ser o resto da vida. E aí fica frustrado, manda ele pro intercâmbio, fica 1 ano fora, volta, entendeu mais sobre o mundo, o que ele quer. Legal. E faz o que realmente fizer sentido. O Marcelo mesmo sempre quis fazer TI. O pai dele não deixou. Meu pai não deixou. Fez direito também. Fiz direito, tenho um escritório de advocacia, mas sou hoje um aficionado por tecnologia, por inteligência artificial, vivo atrás do computador. Mas gosto de... Deixa eu fazer um momento fofoca aqui, rapidinho. Eu quero saber como que eles conheceram, rapidinho. Vocês são aqui de Campo Grande mesmo? Vamos fazer um momento aqui, vamos fazer esse momento aí. Vamos. Vocês são daqui do estado? Somos daqui. Aqui de Campo Grande. Nós somos nascidos em Campo Grande e eu sempre morei aqui. Fora as vezes que eu morei fora. As experiências fora. As experiências fora. Eu tive a oportunidade de fazer alguns intercâmbios aí. Então, foi muito interessante pra mim. E o Marcelo, ele morou em muitos lugares, né? Fala um pouquinho. Bastante. Eu passei no meu primeiro concurso, né? Porque assim, eu terminei a faculdade e só tinha um jeito de mudar de vida. Era passando em concurso naquela época, pelo menos, né? Tô com 43, a gente tá falando de... Passei com 23, 20 anos atrás, quando eu passei no primeiro concurso. E é ali que eu tive a oportunidade de sair de casa e começar a trabalhar e começar a fazer as coisas, né? E o meu segundo concurso, quando tomei posse, foi pro DEPEN, que é o Sistema Penitenciário Federal. E por ser federal, você tem a oportunidade de viajar, né? Com 3 anos lá dentro, eu virei instrutor de tiro. E a gente foi um dos pioneiros no Brasil como instrução de tiro. Então, nós éramos ali uma turma, uma gurizada ali de 27, 28 anos na época, sei lá, 26, talvez alguns. E éramos 15 instrutores que começou a fazer formação nos presídios do Brasil todo. Porque o que acontecia com os presídios? Não tinha instrutores da sua carreira. Eles não tinham instrutores da sua carreira. É sempre, chama a Polícia Civil, vem dar aula aqui pros agentes penitenciários. Chama a Polícia Militar. E nunca uma formação específica para o que eles precisam. E aí, quando nasce o Sistema Penitenciário Federal, que vocês devem conhecer, onde foi inaugurado lá com os maiores... foi separado, né, os piores bandidos do Brasil e foi colocados nos presídios federais, foi necessário criar um corpo de instrutores
para formação nos presídios, né? Hoje é Polícia Penal, né? Então hoje eles são chamados de Polícia Penal Federal. E aí, nossa, essa época foi sensacional, porque para mim era um mundo novo, eu era bastante novinho ali, e acho que a gente viajou mais de pelo menos uns 12 ou 15 estados da federação na época, Legal. dando instruções para agentes do Brasil todo ali, né? Eu e alguns amigos ali, grandes amigos até hoje aí, Marcelo Adriano, por exemplo, que é um grande amigo, é meu sócio no projeto. Nós, no digital, através dessa amizade, do conhecimento com o universo do tiro, nós montamos o projeto IAT, que é o projeto Instrutor de Armamento e Tiro. Nós formamos hoje instrutores privados através do digital. Nesse projeto, ele é o professor, ele é o expert, eu sou estrategista. Aí você imagina, como é que vocês conseguiram ensinar as pessoas a atirar pela internet, né? Essa é a maior objeção que eu já tive que tratar Que no legal, digital foi essa aí. cara. Mas o projeto deu certo, já são mais de 1.000 alunos formados no nosso projeto. Graças a Deus tá caminhando muito bem aí o projeto, né? Nossa. Mas é isso, então assim, viajei bastante, rodei muito, morei em vários lugares, morei em Brasília, morei em Cascavel, fomos pro Amazonas várias vezes e tal. E nessa jornada aí eu tava meio desconectado, meio preocupado, foi quando eu conheci Jesus de verdade, com 30 e poucos anos, né? Conheci Jesus. E naquele momento algo muito forte, falou, não, você tem que voltar para Campo Grande, né? E o que eu pedia para Deus, né? E detalhe, ele não morava em Campo Grande, mas estava morando em Brasília já há uns 3 anos, né? Nessas andanças eu tava cansado e queria sossegar, né? Então eu tava longe da minha família, tava solteiro ainda, né? E aí eu pensei, não, preciso... Eu sei que, enfim, né? Entreguei a minha vida, me conectei de verdade com Teve aquilo que eu conexão com o buscava. método Evo, isso não? Ainda não. Tá. Não. Eu era, na época, acho que eu era espírita, era, deixa eu lembrar, como é que chama? Ryukai, gostava da Ryukai também, que é um tipo de budismo, né? Alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu conheci uma igreja, na época, uma igreja evangélica, me conectei muito e tal. E a partir do dia que eu ajoelhei, que eu entreguei a minha vida para Deus, para Jesus, falei assim, ó, agora eu sou um novo homem, muitas coisas que davam errado antes começaram a acontecer de uma forma impressionante, a ponto de a pessoa que eu estava pedindo para Deus nos últimos 15 anos da minha vida aparecer em 15 dias. Apareceu, foi quando eu conheci a legal. Juliana. Deixa eu contar uma Ela é melhor que eu para contar essa história aí, ela é melhor O que que eu. aconteceu? Só um adendo antes de você contar. É que pra mim foi muito rápido, então Deus foi generoso comigo. Ela tava já há 10 anos dentro da igreja pedindo, eu tava sendo preparado pra conhecer. E foi exatamente isso mesmo. Tá, estou aqui, tranquila, tô solteira. Mas aí, meu cunhado, marido da minha irmã, levou o Marcelo, porque ele conhecia o Marcelo, meu cunhado. Uhum. Só que eu não conhecia, minha família, ninguém conhecia. Levou o Marcelo na igreja, e aí nos apresentou, e aí tá. Quando já nos encantamos, começamos a ficar amigos. E aí tem um detalhe, no dia que eu conheci ele Não, falou... peraí, deixa eu falar um pouco antes disso. Não conta essa história ainda, essa parte ainda não. Qual? Eu tava morando em Brasília na época, olha só, Ó a Werner, olha treta, aqui, ó a olha a treta. ó. treta do bem. Olha essa história, Werner. Werner e Sabrina, né? Aham. Eu tava morando em Brasília e o Gabriel me ligou um dia. Falou, Marcelinho, minha cunhada tá indo aí pra Brasília, você pode recebê-la no aeroporto e dar um apoio pra ela e tal, não sei o quê. E naquele dia, eu ia receber uma plaquinha dos alunos de uma formação que a gente deu lá, e era uma homenagem. Eu falei, cara, não posso, eu vou ser homenageado pela turma, vou ser tinha um nome lá, que acho que é patrono da turma e tal, e eu tô muito grato com essa honra, não tem como, não posso fazer nada. Ele falou, cara, você larga tudo. Ó, o Gabriel, nunca esqueça. Gabriel, quando você Cara, assistir, ele você vai foi lembrar. intencional. Ele falou assim, ó, não importa a honra que você vai fazer, que vai receber aí. Tô falando pra você largar tudo que você vai conhecer a mulher da sua vida. O Gabriel falou isso pra mim mais Que ou legal. menos uns 2 anos da gente casar, mais ou menos. Só que eu não dei moral. E passou, aquilo lá foi uma coisa assim, eu não falei nada, E Gabriel, você não para. foi buscar ela. Não fui buscar. Falei, Não, e eu também Gabriel. nem sabia quem ele era. Isso era coisa do meu cunhado. Eu tinha outro relacionamento na época, ele devia ter outro também. Eu não falei, tinha cara, nada a menina a ver. tem namorado. Você quer que eu vou buscar? Ele fala que é a mulher da minha vida, ela tem namorado. Tem certeza disso? Isso era Eu não coisa vou, da não. cabeça dele, não da nossa. Eu nunca vi o Marcelo, ele também nunca me viu. Tá tudo certo nisso aí. Aí tá, nos conhecemos. Aí no primeiro dia eu falei assim, ó, você precisar meu telefone e tal, porque ele tava meio deslocado, voltando pra Campo Grande depois de um tempo, e eu também tava meio assim, deslocada ali, tinha acabado no relacionamento não fazia muito tempo, né? Então eu tava frequentando bastante a casa da minha irmã. Enfim, só sei que
Na hora que a gente foi embora da casa da minha irmã, num churrasquinho que ela tinha feito, ele me ligou. Eu falei assim, oi. Ele falou, Marcelo, tal. Você falou que se eu precisasse te ligar, eu estaria te ligando. Eu poderia te ligar. Eu falei, tá, né? Tipo, acabamos de se ver, que... Acabou de passar o telefone, Acabou né? de passar o telefone. Eu falei assim, então, eu tô te ligando pra deixar claro pra você que eu não vim pra ser seu amigo. E eu tô afim de você e eu gosto de você. Então, ou a gente vai ter alguma coisa, ou então não vou ser seu amigo. Copy. Isso é copy, tá, Fez a Werner? copy. Isso é copy. Eu tava Gente, estudando pega aí, isso. ó. Eu tava estudando isso. Volta, escuta de novo. O próprio Atitude. copy, é. Teve atitude. Aí, enfim, começamos Já a anotei o namorar. chaveco aqui, tá doido? Começamos a namorar e aí eu fiz um desafio com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu já tô velha, 29 anos. 29 anos, eu não vou namorar uma pessoa pra poder perder meu tempo. Eu preciso de uma prova incontestável de que é Que é ele a ele. pessoa. Se não for ele, eu vou sair fora mesmo apaixonadinha. Aí entra a estratégia, né? Eu ouvi essa oração, eu falei, bom, Ouviu como nada, é que... ouviu nada. Só que Como é que eu O vou... Espírito Santo sobrou aí eu aqui. dei prazo pra Deus. Eu falei, Deus, 2 meses. O senhor me dá uma prova incontestável de que é ele. Esses Se não for ele, eu vou coléricos terminar. se acham, né? Se Ó, acha, olha o jeito que ela fala Não, com Deus. mano, eu imagino Deus tava culpado com as guerras mundiais, né? Falou, bom, deixa eu parar aqui porque a Juliana me chamou. Imagina Deus fazendo. Por isso que é bom. O diretor tá falando que é por isso que é bom rezar, porque o Espírito Santo Senão você não escuta, fofoca. né? É. Não, aí o que aconteceu? Nesse 1 mês e pouquinho, assim, que a gente tava namorando, a avó dele faleceu. E eu fui lá na casa da mãe dele, junto com ele, pra poder falar meus sentimentos, né? Fazer aquela visita, assim. E quando eu tava lá, Não conhecia ninguém da família. não conhecia ninguém da família. Eu conhecia sua mãe, mas Não, assim... só minha mãe, mas eu falo minha família mesmo. Não conhecia ninguém. Aí cheguei lá, né? Tava uma tia dele e tal, e começou, meus sentimentos e tal. Não tinha muito o que falar, tomou um cafezinho tal. Aí a tia dele falou assim: olha, o Marcelo, ele é o único neto que recebeu uma herança da vovó, porque a vovó não tinha nada. A vovó só tinha uma cadeira de balanço e uma Bíblia. E a cadeira de balanço ficou pra tia. E a Bíblia, antes de morrer, a vovó falou que a Bíblia dela gostaria que desse pro neto Marcelo, porque o Marcelo era o único crente da família. Então, ela queria que a Bíblia ficasse com ele. Então, cumprindo o pedido da vovó, a Bíblia foi pra ele. E a Bíblia é essa aqui. E deu na minha mão. E eu fiquei ali sentada, tal, conversando, meio sem graça, não tinha muito o que falar. Peguei e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia assim, eu olhei e falei, peraí, esse telefone aqui é da minha avó, 33823451. Eu falei, isso aqui é o nome da minha avó escrito com a letra dela, era Cisorzo. Eu falei, gente, como assim? Aí eu olhei mais embaixo, tinha uma foto minha de quando eu tinha uns 12 anos, colada. Antes a gente ia no shopping, quem era da Playland, da época da Playland, e tirava aquelas fotos na máquina que vinha um monte de adesivinho assim pequenininho. Tinha uma foto minha daqueles adesivinhos colada na contracapa da Bíblia. Eu tinha uns 12 anos. Aí todo mundo ficou, meu Deus, o que é isso? Da onde? Gente, que sobrenatural. Olha só, e aí a gente conseguiu levantar. Gente, mas da onde essa Bíblia veio? De onde essa Bíblia veio? 18 anos atrás, a minha avó foi com a irmã Loide, que é uma irmã da nossa igreja há muitos anos, visitar a dona Arlete, que era a avó dele, fazer uma visita de evangelismo. Só que minha avó não conhecia a avó dele. Ela foi lá para evangelizar. Na ocasião, ela deu a Bíblia dela para a avó do Marcelo. Que ficou guardado Que mais ficou de 15 guardada anos. todos esses anos. Pra ser entregue pra você. Pra ser entregue pra mim naquele momento que eu tava precisando de uma prova incontestável. E minha família não conhecia a família do dele. céu. Aí eu falei, Jesus, entendi. Você mexeu com Deus, né? Você mexeu Mexi com Deus. Então, olha só, Viu como a peçam, gente tem que ser ousado, né? tem que ter ousadia e tem que Tem que ter confiar em ousadia, Deus tem e que confiar. pedir confirmação de Deus nas Claramente, né? coisas, claramente. Eu falei, Deus, mas não pode ser uma confirmaçãozinha assim, se chover, eu vou casar. Não, eu preciso de uma coisa que tá... Incontestável. Isso foi incontestável. E aí, pra Isso é resumir, lindo. pra fechar a história, na verdade, resumir não, né? A gente namorou quantos meses? até casar? Até casar. 8 meses. E a gente namorou 8, a gente se conheceu, 30 dias depois tava namorando. E depois... 4 meses noivamos, 8 meses casamos. Casamos. Estamos aí 10 anos 10 casados, anos vai fazer casados. esse ano. Ó, o velho já tá Uau. chorando lá, ó. Foi emocionante mesmo, Doido, né, Werner? Ô, velho, deixa eu emendar aqui. Como que é pra vocês hoje
serem sócios, né? Além de serem casados, depois, como é que essas carreiras se conectaram e como que é acordar e dormir com o seu sócio, dividir as tarefas, porque eu sei que você tem o seu papel nas profissões digitais e o Marcelo tem as dele, né? Como que é essa relação de casal e de sócio mesmo, né? Profissional. Então, a gente, na verdade, Tem que durante o entregar, dia... gente, qualquer pera aí regra um de ouro pouquinho. Isso daqui tá todo mundo querendo anotar isso aí, Ó, gente. Werner, antes deles responderem, já passamos do tempinho. Dá um alôzinho pra galera aí, pra quem não curte a gente ainda. Agora, pra quem... então, é o seguinte, ó, hoje eu tô junto com vocês aqui, viu? Tô aqui no digital, aqui, bancada digital, vendo aqui o Novocast. Então faz o seguinte, deixa seu like, já compartilha com todo mundo, deixa aí o seu comentário. Vamos conversar juntos aqui, fazer esse episódio juntos. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok. A gente também está em todos os streams de áudio. Então, se você quiser assistir o Novocast ou ouvir, né, o Novocast, tá no trânsito, de repente está lavando uma louça ali, está fazendo uma outra tarefa, e aí quer trazer um pouquinho mais de informação, de conhecimento, de entretenimento também, liga no Novocast no Spotify, na Apple Podcast, a gente está também, e no Prime Music, tá? A gente está em todas essas plataformas. E é muito importante ter você aqui. Sem vocês, a gente não consegue fazer esse trabalho, né? Então, muito obrigado a cada um que deixa aí um pouquinho do seu like, do seu comentário e ajuda a gente a fazer essa família crescer, tá bom? Agora vamos à regra de ouro. Quero saber, eu já estou aqui com meu papel e caneta, quero saber como é que faz, entendeu? Para dar certo, o empreendimento dar certo, para vocês ficarem casados tanto tempo, né? A gente sente o amor aí, o amor está no ar aí, né, Sabrina? Aí, eu não estou aí, mas daqui eu estou sentindo aqui que vocês são muito conectados. Como é que faz? Qual que é a regra de ouro? Como é que faz para dar certo? Eu vou dar uma ajuda aqui pra eles. Quem que é o doido? Quem que assume risco? E quem que é o pé no chão? Pra garantir a segurança aí do negócio e da relação. Quem que é o doido? Quem que Lembrou aquela assume? brincadeira, Sabrina, que levanta a placa e o outro tem que adivinhar, sabe? É isso Sabe mesmo. aquela brincadeira? Bom, eu acredito que um dos pontos para funcionar essa jornada é ter os papéis bem definidos, né? E a Juliana tem um papel bem definido na jornada, no que ela faz. Ela é mais das pessoas, então ela tá sempre lidando com pessoas da nossa equipe, né? E também durante a nossa jornada do dia, a maior parte dele a gente trabalha separado, né? Não fica o tempo todo ali junto, até porque senão bate cabeça, né? Porque a Juliana é dominante, ela quer mandar em tudo, né? Ah, eu conheço alguém assim. Mas E o Marcelo também é E eu dominante. também quero mandar em tudo, né? Só que assim, tem uma coisa que até a gente traz de dentro da nossa igreja, que é um ensinamento, não só da igreja, mas a gente entende que é um ensinamento. A Juliana me permite liderar a nossa casa e os nossos negócios. Legal. Então ela me permite, isso é algo que ela quer estar sobre uma missão que nós estabelecemos e que a gente segue junto. Tudo a gente conversa, a gente combina. Só que assim, você solta a Juliana, ela faz o que tem que ser feito, entendeu? Ela faz o que tem que ser feito, eu fecho os olhos, eu confio nela, eu sei que ela tá resolvendo os processos, ela tá resolvendo as pessoas, eu sei que eu confio muito no trabalho, no que ela executa. Então eu acredito que são 2 pontos, né? A gente ter um caminho como casal e como sócios a seguir, isso tem que estar bem determinado, senão fica batendo cabeça e um puxando para cada lado. E o segundo ponto, que eu esqueci, qual que era o segundo ponto? Aí vai ter que fazer o corte aqui, né? Era ter a missão e o que eu ia falar agora? No caso, ela permitia você ter a liderança dentro do lar, dentro da casa. Era ter a missão, ter um caminho a seguir e permitir essa liderança, não só nos negócios, enfim, né? Estabelecer esse caminho que a gente tem que seguir juntos e tal, e fazer acontecer, né? E a Juliana, ela arrebenta. Tem um amigo que fala que a Juliana ela é tão boa no que ela faz que ela é capaz de vender pra você um urubu voando. Ou seja, ele não foi nem pego ainda, ela já tá vendendo pra você. Realmente eu sou mais de pessoas, mas o Marcelo, ele é muito bom na estratégia, no raciocínio, lógico, ele é extraordinário. Então a gente se complementa. E a gente vai diminuindo nossas diferenças ali, tentando se complementar. É claro que são 2 pessoas diferentes que vieram de criações diferentes e a gente, ao longo dos anos, foi se adaptando, foi se conhecendo, foi se refinando, foi pedindo perdão quando precisava pedir, foi recuando quando precisava recuar. E eu acredito, assim, que a gente formou uma família, assim, muito unida e que a gente confia muito um no outro. E isso que é a nossa maior força, assim, de realmente tamo junto e vamos pra frente junto, a gente vai vencer junto. Isso Agora não é fácil.
É desafiador. Todos os dias é um desafio, né, Ju? É desafio. Muito custa o que muito vale, né? Sim. É um desafio, mas é maravilhoso, assim, ver vocês, a história de vocês. Eu conheci as filhinhas de vocês também, né? Uma família linda. Então, acho que vale a pena tudo isso, né? Quer seguir aí, amigo? Pode, eu tô... Você acabou de falar uma coisa aqui, me veio uma pergunta aqui. A gente fala que vendas... A gente não, né? Muitos especialistas falam que vendas é talvez a habilidade mais importante que a gente precise desenvolver ao longo da nossa vida para ter prosperidade nos nossos negócios, né? A sua especialização, Juliana, em negociação e análise comportamental, trazendo todo esse escopo, qual que é a diferença entre uma venda tradicional e uma venda estratégica que vocês ensinam? Né? Qual que é o grande diferencial da abordagem de vendas de vocês? Não sei se é para a Juliana ou para o próprio Marcelo. Você quer? Pode responder. Quando você está vendendo, você não está vendendo um produto, você está vendendo você primeiro. Porque muitas vezes você chega para uma negociação, vai conversar com uma pessoa, você vai ouvir ela primeiro. Você vai entender quais são as dores dela. Muitas vezes você não vai nem falar do produto e a venda vai sair, porque as pessoas só precisam ser ouvidas. Então, você ter um olhar realmente para a pessoa que está ali na sua frente, entender a parte emocional é essencial para que você conclua uma venda. Então, assim, não interessa o produto que você está vendendo. Se você souber do comportamento humano, se você entender qual é a dor e qual é a expectativa da pessoa que está ali te assistindo, te ouvindo ou querendo receber esse produto, você vai ter êxito nessa venda. E assim... Até para você saber se a pessoa realmente está precisando daquilo, né? Exatamente. Que você tem a oferecer, se você consegue suprir aquela dor. Exatamente. Vocês têm o conceito, né? Clareza, verdade e valores imutáveis. Isso está dentro disso, né? Perfeito, porque assim, não adianta você vender uma coisa para a pessoa em que ela não está preparada para aquilo. Sabe? Então, assim, a venda saudável só acontece se o comprador está preparado para receber aquele produto ou serviço. Porque senão não vai ser bom nem para quem vende, nem para quem recebe. Porque o que a gente quer no final das contas? A gente quer uma relação de muitos anos com aquele comprador. O cliente, você quer que ele seja seu cliente o resto da vida. Se você fizer uma venda errada para ele, ele não vai ser seu cliente o resto da vida. Então, de repente, você entende que não é o momento dele comprar aquilo. Você fala, olha, o que eu tô te oferecendo não é para esse momento. Mas pode ser que eu tenha alguma outra coisa que se encaixe no que você precisa nesse momento. Então, você tem que ser muito transparente, muito íntegro. Porque a pessoa que vende, que é íntegra, ela vende o resto da vida para a mesma pessoa. Quem não tem integridade, ela vende uma vez só. Legal. Ô, Werner, eu vou aproveitar a Ju aqui. Já sou íntima, mas eu chamo ela de Ju já. Que dica que você pode dar, né, para um empresário, que tem uma empresa de pequeno, médio porte, enfim, para desenvolver o time, né, para ele tentar criar um time autogerenciável, né, motivar as pessoas, né, focado em resultado. O que você pode dar de dica para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente? Olha, uma ferramenta muito interessante para gestão de equipes é você fazer um perfil comportamental das pessoas, aplicar isso autoconhecimento, em né, engenharia de equipes. A engenharia de equipes, o que ela faz? Ela vê se o cargo que você tem está adequado para a pessoa que está ocupando aquele cargo. Ou seja, a pessoa certa no lugar certo. Porque de repente você coloca uma pessoa que é excelente, igual o Marcelo, é excelente, com números, com estratégia, com foco em tarefas, e coloca ele para atender o cliente, atender as pessoas. Para resolver conflitos, por exemplo. Ele vai fazer, porque ele é muito bom em tudo que ele faz. Mas ele vai ter um esforço muito grande para cumprir aquela tarefa. Se desgasta, né? Exatamente. Mas me coloca no dia a dia com pessoas, ou eu sou muito bonzinho, ou, por exemplo, com a equipe mesmo. Ou deixa acontecer, tô indo embora, pode ir embora. Não, vem, não, ou amanhã não vem, tá tudo bem, tranquilo. Ou do nada eu fico muito estressado, muito radical. Então eu não tenho essa habilidade que a Juliana tem de estar no dia a dia conduzindo, acho que... Então, assim, você precisa aproveitar o que o seu funcionário tem de melhor.
Se você, é claro que vai ter momentos que você vai ter que esticar ele mais para um lado ou para o outro e que ele vai ter que cumprir aquela tarefa. Tem coisa que precisa ser feito e tem que ser feito. Mas se você conseguir alinhar o perfil dele, a forma com que ele trabalha, a habilidade dele com a função que ele tá, aí perfeito, todo mundo ganha. Você sai do caos à alta performance. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui agora. Vai. Na opinião de vocês, né? Eu tô vendo assim que essa questão da engenharia de equipe, adorei. Cargo versus o perfil comportamental, enfim. Vocês acham que tem algum perfil específico para liderança? Ou todos os perfis, né, comportamentais aí, o dominante, enfim, o que é mais conforme, todo mundo pode ser líder? Na minha opinião, todos podem ser líder. Todos vão liderar de uma maneira diferente. Quem tem mais facilidade para liderar são os influentes e dominantes. Eles têm mais facilidade. Mas não que os estáveis não possam liderar, que os analíticos não possam liderar. E às vezes lideram com muita maestria, muito mais do que um dominante ferido, que um influente ferido. O dominante, ele magoa muita gente também ali no processo de liderança. Sim. Ele precisa de evolução, né? Sim. E é verdade que o está, não sei, às vezes eu falo alguns termos dos temperamentos, mas eu sei também dos perfis do DISC, eles se correlacionam. Sim. E eu já li que o perfil estável, ele é o que mais consegue chegar rápido à inteligência emocional. É que o estágio, ele é ligado muito a pessoas e ele gerencia conflitos. E ele internaliza, né? Exatamente. Ele Então, internaliza. Ele é muito bom de internalizar. Ele sempre está ali preocupado com se as pessoas estão se sentindo bem. Então, ele tem um olhar mais para saber se o próximo está se sentindo bem no que ele está fazendo. Ele tem essa preocupação nata dele, sabe? Então, para ele é mais fácil olhar e ver se as pessoas estão se sentindo bem, se elas não estão, se elas estão emocionalmente feridas por conta da natureza. O gestor, o dono do negócio principalmente, ele tem que ver qual que é o tipo de liderança que ele quer para aquela área. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu preciso de um líder na área de designer. Eu não vou colocar um dominante para liderar uma área de designer, porque o dominante ele faz rápido, e mas muitas vezes ele erra e não faz da melhor Ele forma. não vê os detalhes, né? O analítico estável numa área de designer, ele vai entregar um pouquinho mais devagar, mas vai fazer da forma como tem que ser feito. Certeiro. Entendeu? Então você precisa ter a liderança certa na área que você precisa. Se eu preciso de um líder geral para o time, um líder geral para minha equipe, eu preciso de um dominante, ele tem que estar puxando. Ele tem que estar esticando. Uma influência boa também. Mas um influente bom. Mas eu preciso ao lado dele um analítico que vai ser o braço direito, que vai estar falando pra ele, ó, vai devagar, você tá ferindo as pessoas. Cuidado com o que você tá falando. Que tá ali um analítico, não, um estável, né? Que tá ajudando a arredondar esse sentimento, esse estrago, que às vezes o dominante que tá esticando, porque o dominante ele estica, né? Ele não pensa nas cobra. pessoas, ele pensa no resultado. Ele pensa no resultado, na tarefa. Ele vai puxando todo mundo, vai arrastando o dominante. Então tem que ter um estável junto, os perfis eles se complementam. Essa que é a magia do DISC e das outras formas de analisar tudo isso aí. O importante é dizer também que o perfil, ele não pode ser uma âncora pra pessoa. Eu sou dominante, eu vou poder brigar com todo mundo. Você tem os 4 perfis comportamentais não pode. na sua composição. Não pode. Você tem os 4 perfis na sua composição. Um se sobressai em detrimento dos outros. Mas você também tem um pouco... Se você é dominante, você tem um pouco de analítico, você tem um pouco de cada um. Isso serve para quê? Para você ver quais são os seus pontos de melhoria. E melhorar. E não fazer do seu perfil uma âncora. Exato. Certo? E sabe, Ju, que eu tô falando, viu, Wegner? Se tem alguém nesse universo do YouTube, do Spotify, de todas as plataformas que não tá entendendo nada do que a gente tá falando, se preocupa. Porque isso é a base para você formar um time que se motiva, um time que autossugerencia, saber do seu time. Às vezes você tá lá só com um grupo de dominantes ou só com um grupo... Não, você tem que saber os perfis justamente para você montar esse time, né? E acho que a inteligência emocional, tudo isso começa com autoconhecimento, né? Vocês que são especialistas nisso. Uhum. É muito importante essa questão, né? São muitas coisas. Você conhecer o seu produto. Você conhecer quem tá trabalhando com você. Você também traçar um planejamento de posicionamento de imagem. Tudo isso faz parte para você chegar lá no resultado final. Não é apenas uma coisa isolada. Se tiver estratégia, mas não tiver alguém que vai executar,
não vai adiantar. Cara, fantástico. Legal. No final das contas, né, inteligência emocional e comportamento humano é a base, né, para que vocês consigam fazer um trabalho de excelência diferente. Ô Marcelo, aproveitando aí, né, esse gancho, por que a neurociência é mais importante que o algoritmo na hora de criar copy, de criar funil de vendas? Isso te ajuda a trazer limites éticos para o uso da inteligência artificial, porque quando a gente pensa em escala, né, pensa até o próprio discurso de vendas, né? Existe uma linha tênue. Por que as pessoas acham que o vendedor está geralmente empurrando uma coisa que a pessoa não quer? A gente passa pelo vendedor na loja, não quer nem falar com ele. Estou só olhando, né? Fala pra gente aqui, por que neurociência é mais importante que o algoritmo na hora de criar copy, de criar funil de vendas? Então vamos lá. O algoritmo ele é programado por uma pessoa, né? Então o algoritmo, você tem ali um grupo de pessoas tentando entender sobre o comportamento humano. Então eu imagino que essas pessoas que programam o funcionamento do algoritmo, eles têm que ter um conhecimento aprofundado de pessoas, né? Quando a gente olha para a neurociência, você pensa ali os sentimentos, como é que forma os sentimentos dentro da gente? Acho que isso é uma das bases que eu penso é a mais importante, né? O sentimento, ele é a base que me vai fazer entrar em ação. É por conta do sentimento, daquilo que eu tô sentindo, que eu vou decidir sentar na cadeira, levantar na cadeira, eu vou decidir escrever uma carta, mandar um agradecimento, ou eu vou decidir no ponto final fazer uma compra. Então, o algoritmo nada mais faz do que medir o interesse das pessoas, Werner. Ele mede o interesse, é isso que o algoritmo faz, mas ele não entende sobre pessoas. O algoritmo sabe, por exemplo, quantas são as pessoas que têm interesse em automóveis. Beleza, é isso que o algoritmo é capaz de fazer. E aí, para quem está nos assistindo, não sabe o que é o algoritmo, né? O algoritmo é o grande segredo que está por trás das redes sociais. As redes sociais precisam desenvolver um algoritmo refinado para que aquela rede social seja atrativa. E aí você tem a briga do algoritmo do TikTok com o algoritmo do Instagram, com o algoritmo do YouTube, porque o algoritmo ele é responsável pela retenção de público. O algoritmo é aquele que te acha. E é o que te Aquele acha. que te acha. Não, mas ele também ele te acha, ele interpreta o público e ele fala a tendência do que as pessoas estão assistindo é isso aqui. Mostra mais isso aqui. E aí, quanto mais eu mostro a tendência, mais eu tenho retenção naquela janela. Porque o seu celular nada mais é do que uma janela para o mundo. Então, na sua janela para o mundo, o algoritmo está tentando mostrar aquilo que te interessa. Se você abrir o Instagram num dia, o algoritmo te mostrou coisa errada, que não te conectou. Você abriu no segundo, no terceiro, você fala, o Instagram tá chato. Deixa eu abrir o TikTok aqui e ver o que tá rolando. Então, o grande segredo que tá por trás do resultado de uma rede social é o algoritmo. Esse é o primeiro ponto. Agora, quem que tá programando tudo isso? É um ser humano, é alguém que entende pessoas. E aí entra a tomada de decisão, entram as emoções, entra um sentimento. Por isso que eu falo que as pessoas que estudam digital precisam entender sobre pessoas. Não é sobre o algoritmo. Porque olha que outro ponto importantíssimo aqui, ó. Se você não é dono do Instagram, se você não é dono do YouTube, se você não é dono do TikTok, você não tem poder sobre o algoritmo. Concorda comigo? Sim. Eu não tenho poder sobre o algoritmo. Agora, o que tá nas minhas mãos? Entender sobre pessoas, entender sobre qual conteúdo que eu vou postar. Entender sobre mim, né? Entender sobre mim, entender sobre o que se conecta com as pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, o algoritmo, aí respondendo a tua pergunta, Werner, né, nesse ponto final aqui, concluindo já, né? O algoritmo, ele nada mais é do que algo que eu não tenho controle, que eu não posso fazer nada. Por isso que é muito mais importante a neurociência, o comportamento humano, para eu poder postar o conteúdo correto, para eu poder escrever a cópia adequada, ou para o meu gestor de tráfego falar, esse público funciona, esse público não funciona, esse público está dentro do Facebook. Para saber disso, eu tenho que entender um pouco mais sobre o comportamento sobre pessoas. Fantástico. Perfeito, cara. Uma resposta estoica pro negócio, né? O algoritmo é um imã. Mas você quase me pegou, viu? Eu pensei muito aqui pra te responder, viu? Às vezes eu falo sobre... Pode falar, gente, vai. Não, desculpa, você quase me pegou, porque você foi perguntando, eu falei, cara, quanto mais ele pergunta, mais complexo tá ficando a pergunta. Deixa eu me preparar aqui. Não, ô Marcelo, eu peço desculpas, eu causo isso nas pessoas, viu? Mas obrigado. Eu vou falando e aí... Assim que é bom. Não, assim que é bom, desafios. Aproveitando esse gancho, Werner, que você fez,
A gente queria saber, Marcelo, qual que é o erro mais comum, né? Ou vocês, né? Veem que empresas vêm cometendo nesse processo aí de tentar unir inteligência artificial na estratégia de marketing. Como que elas podem? Qual que seria uma dica de ouro aí para ela conseguir alavancar corretamente? Até porque isso, até porque, né? A gente está falando de uma nova onda, né? Então, numa nova onda, é tudo muito novo. Então, a gente tende a cometer muitos erros em novas ondas, né? Por mais que seja um ambiente inexplorado, vamos dizer assim, né? Onde você pode lucrar muito, pode crescer muito. Quais são os erros que você está vendo, já viu, né? Ou pode prever para que a gente não cometa, né? Eu vou falar 2 erros aqui que o primeiro deles é não começar, né? Então, o maior erro das empresas hoje é não começar a estudar e aplicar a inteligência artificial para o seu negócio. Primeiro grande erro. E aí, uma consequência de quem não cai no primeiro grande erro é parar de pensar o seu negócio, porque isso também está gerando uma certa dependência da inteligência artificial para várias funções que a pessoa está deixando acontecer. Exemplo, tá? Você precisa escrever um informativo para ir num blog. Hoje você consegue fazer esse informativo muito rápido, com um prompt bem feito, você coloca lá um conteúdo num blog em 30 segundos. Você gera com IA. O que antes você levaria 2, 3 horas para escrever e não ficaria, talvez, com as correções da língua portuguesa ideais. Não ficaria, você teria que ter mais tempo para corrigir aquilo. Porém, o que está perdendo? Está perdendo o DNA. E quando o seu negócio perdeu o DNA da sua operação, você concorda comigo que todas as empresas vão ficar mais ou menos iguais? Porque todas utilizaram o mesmo prompt, porque foi no canal do YouTube que explicou qual que é o prompt para você poder atrair clientes para o seu negócio. Aí tá todo mundo usando aquilo, então você não tem diferenciais. Então eu acredito que esses são 2 erros. Tem que começar, tem que cair para dentro, mas não pode ter essa dependência da coisa ficar grosseira e tudo agora virou IA, entendeu? Até porque a IA, você tem que domesticar ela. Você tem algum aplicativo de inteligência artificial, você tem que treinar ele para que ele pense parecido com a sua cabeça e te ajude no que você quer. Marcelo é especialista nisso. Pode fazer ele pode fazer agora uma coisa prática aqui. Faz um anúncio aí, ou então uma historinha. Dá um exemplo. Não, é que a gente conversa muito com a inteligência artificial, né? Vocês também, né? A gente pega ali o chat GPT, você faz um prompt ali, né? O nosso diretor tem já o amiguinho dele lá. A gente usa bastante, E o Sam ele fala bom dia, boa noite, boa tarde, que ele tem medo, né? O dia que a inteligência virar contra ele, ele falou, fui educado com você, viu? Agora, o cuidado que a gente tem que ter é esse, né? De você parar e aí uma coisa que a gente cai, às vezes, vamos pegar o básico, que é a produção de textos. Tá. A gente revisar os textos que nós estamos produzindo. Eu já vi conteúdo que a pessoa simplesmente posta com base na IA e tá ali aquela coisa bem... Vem o emoji, fala e não fala nada. Fala e não fala nada. Não, é bom. Não tô dizendo que é ruim. Mas, de repente, quando todo mundo ficou bom, a nova média é o bom. E aí, qual que é o diferencial? É o seu DNA, é a sua expertise, é a vírgula que você colocou no lugar certo, entendeu? Legal. É interessante você dizer isso. Eu estava assistindo o Café Filosófico sobre inteligência artificial na TV Cultura, né? E aí eles estavam falando justamente sobre isso, sobre até interações, por exemplo. Eu preciso falar com um colaborador. E aí você quer falar de uma maneira gentil, você escreve o recado lá, joga na inteligência artificial para que ela devolva. Eu quero falar isso de uma maneira gentil. Aí ele devolve e você manda aquela mensagem, só que aquela mensagem não tem sua autenticidade, entendeu? E talvez você perde ali uma chance de, sei lá, né, de ser mais gentil mesmo. Porque você está terceirizando para a inteligência artificial uma habilidade que talvez você deveria construir ao longo da tua vida, né? Da nossa vida acontecendo. Interessante isso, cara, você trazer isso daí. Um outro ponto, Werner, que eu tô percebendo também, como você tá conseguindo dar mais autonomia para sua equipe com a inteligência artificial, né? Vou dar exemplo, a gente treinou um agente de inteligência artificial para uma vendedora. Esse agente, ele sabe tudo sobre o nosso negócio, sobre o produto do tiro lá que nós vendemos, e ela começou a fazer o papel de SDR, né? Para quem não sabe, o papel de SDR é um vendedor que ele faz a pré-qualificação
das leads que entram para depois conduzir essas leads para uma pessoa que vai fazer a venda, que é o closer, né? E aí nós Lead ao treinamos cliente. essa... Lead ao cliente. Lead ao cliente, né? E aí nós treinamos essa inteligência artificial para isso. E aí ela vinha fazendo perguntas. E olha só, a gente talvez quer aprofundar, olha, os erros, a gente entra numa parte mais filosófica, né, e tudo mais. Mas olha o básico, a gente não supervisionou. Então, quando você escala muito, você tem, por exemplo, treinei uma IA, coloquei 20 pessoas na minha equipe e tal, você perde o seu poder de supervisão. Claro, você tem ferramentas para isso, mas é diferente de você estar treinando aquela pessoa no dia a dia, tá treinando, tá ensinando, Fazendo ela pensar, né? fazendo ela pensar e você tá olhando o feedback do trabalho de treinamento. Não, a IA foi muito fácil. Eu treinei um agente, eu gastei 2 horas para treinar um agente, entreguei na mão dela, falei, qualquer dúvida que você tenha no atendimento, pergunta para esse agente. Quando eu fui auditar os atendimentos uma semana depois, ela estava simplesmente copiando a resposta e colando com aspas, porque por isso que eu tô falando, a gente aprofunda no filosófico, tava pegando as aspas e jogando. A pessoa fazia uma pergunta, dava ali 30 segundos, a pessoa perguntou isso e aquilo. Aí o agente, responda isso, abre aspas, fecha aspas, ela copiava com aspas e mandava. Responda isso, abraço. Quase que foi responda isso, mas não foi intencional, porque a gente também não explicou, não deu o comando completo para ela e tal. Às vezes o óbvio não é óbvio, né? A gente sabe muito bem disso, aí já entra numa outra parte, que é a parte de gestão de equipes, que é bem complicado tudo isso. Mas enfim, não é óbvio, você tem que dizer, e você perde, nessa nova onda, você perde sua capacidade de controlar tudo que está acontecendo. Porque as coisas estão muito rápidas, estão muito aceleradas. Então esse é um outro erro comum também que eu tenho percebido. Legal. Ô, Werner, a gente tem que ir pra roda de tereré. Tá bom, vamos lá, né? Então agora ele pegou o Jô. Tá bom, estamos indo pro final, né? Você quer explicar pra eles o que que é? Antes vamos entregar os mimos, né? Pode ser? Quem vem aqui no Vamos NovoCast é muito bem tratado, então a gente tem pra vocês aqui um super presente da Malu Pires. Ai, que legal. Uau! Deixa eu ver de quem é quem aqui. Esse é da Ju. Que chique. Muito E- obrigada. Gente, enquanto isso, NovoCast tá aqui para inspirar você, trazer você novas possibilidades, novas perspectivas. Então, deixa seu like, é muito importante, tá? Você compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas, aquela pessoa que você gosta muito, que você ama, que ainda tá meio atrasada, fala assim, nunca, você falou de inteligência artificial, ela fez uma cara de interrogação, manda para ela esse episódio, tá? Compartilha com o máximo de pessoas e comenta aqui, né, se você já está inteirado, se você conhece sobre vendas, sobre gestão, se você tem um casal aí complementar, você está procurando o amor da sua vida, você quer também igual eles encontraram aqui, tá bom? Vamos conversar nesse episódio. E aí vai subir o QR Code pra você. Um beijo pra Malu Pires, tá? Com esses chapéus lindos. Obrigado, ficou Malu. bonito, hein? Obrigado. Isso, Já estamos usando aqui. Aí, né? viu? Tem também pra vocês uma caneca do NovoCast. É uma pra cada um, a gente vai... Depois vai ter uma desculpinha pra lá conhecer a Miranda Assessoria, né? Aí a gente leva a outra vai ser um caneca prazer lá. recebê-lo, tá? Ó, leia aí Isso a... aí também chama estratégia, viu? Estratégia, Não, brincando, a gente esqueceu mesmo. Dá uma lida aí no que tá escrito. Seu legado se constrói com sua história. Obrigado por inspirar tantas mentes e corações aqui. Obrigado, que Muito carinho. obrigada. Alegria, tá? Obrigado. Ter vocês Muito também. obrigada. A gente quer mandar um beijo pra Qualisalva, que tá com a gente no projeto. Então, se você precisar, ela leva um pronto-socorro pra dentro da sua casa. Esse tempo de virose aí, não precisa nem pro pronto-socorro. Você chama, eles vão lá e te ajudam com as crianças, tá? Um beijo pra Qualisalva. É isso, diretor? Ou posso começar, Werner? Por favor, explica o que é a roda de tereré, né? Tá, eu já acho que tá acabando, acho que eles vão ter que voltar aqui, porque tinha um monte de coisa pra perguntar e não vai dar tempo, porque o papo foi muito legal. Mas eu começo aqui. Em uma palavra ou numa frase, quem que é o Marcelo, quem que é a Juliana? Quer falar? Comece aí que dá tempo de eu pensar. Na verdade, estou sendo gentil. Comece, meu amor, por favor. Eu, Juliana, eu sou viciada em transformação. Legal. Você, Marcelo? Em uma ficou palavra, alta a regra. uma frase. É difícil, hein? Aham. Bom, vou colocar o que me veio à cabeça aqui, filho de Deus. Ótimo. Vai, amigo. O que tira vocês do sério, Juliana e Marcelo? Ou Marcelo e Juliana, porque a Juliana começou, né? Injustiça.
Desordem. Legal. O que é sucesso pra vocês? Estar com a minha família e meus amigos. Pra mim, isso é fazendo o que eu gosto. E viajando. Muita coisa que é sucesso pra mim. Sucesso é eu com mais de 70 anos, vendo os meus netos ao redor, com muita saúde, as minhas filhas bem. Esse é o resumo de sucesso pra mim. A Juliana também muito bem. Legal, estão conectados, hein? Se vocês não fizessem o que vocês fazem hoje, o que vocês estariam fazendo? Só viajando. Só viajando. Eu não consigo imaginar uma vida diferente da que a gente leva hoje, do que a gente faz hoje. Eu não tenho essa... Não consigo. Claro, a gente quer avançar, quer fazer novas coisas, mas tá legal, tá indo. Eu não consigo imaginar outro caminho por enquanto. Legal. A gente é muito Legal. grato, tudo que tem acontecido em nossas vidas, assim. Mas a gente viaja também, né? Bastante, E a gente gostaria de viajar mais, né? também. Então, viajando. Tá, se vocês puderem tomar um tereré ou um café, bater um papo com qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, quem seria pra vocês essa pessoa? Meu pai, que faleceu esse ano, faz 7 meses. Sei com meu pai nesse momento. Eu também, meu pai. Meu pai faleceu faz 20 anos, né? Então, é legal vê-lo. Legal. Maneiro. Gente, a pergunta para ambos, assim, ó, pode ser diferente, tá? Qual que é a única coisa que um profissional em transição de carreira, alguém está assistindo a gente, precisa fazer uma transição de carreira. O que a pessoa precisa fazer para encontrar o seu verdadeiro propósito? Quer Difícil que eu comece? Começa. A pergunta é a única coisa ou o que tem que ser a feito? principal, A principal, uma, duas, uma ou duas coisas, né? Se você mandar a única coisa, vai ser mais certeiro, mas Eu principal. posso colocar 2 pontos aqui, né? O primeiro deles é foco no próximo passo. Se você olhar o todo, você não consegue avançar. Muitas pessoas não conseguem avançar se você ficar olhando só... Claro, você tem que ter uma visão de futuro, tem que saber aonde você quer chegar, isso é importante, mas foca no próximo passo. Não é sobre pegar 200 quilos na academia, é sobre aumentar de 10 para 15, para 20, para 25. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, propósito é sobre tudo aquilo que está para além de você. Então, se você está entrando numa jornada olhando somente para você está entrando errado já. Entra numa jornada que seja do digital e onde quer que for, se é para a vida, olhando para aquilo que está fora de você. Aí vamos lá para a neurociência, acho que a gente tem mais um minutinho só para eu falar disso aqui, que eu acho sensacional esse exemplo da neurociência, que eu tenho estudado bastante. Fizeram um estudo com algumas pessoas... um público de em torno de 100 pessoas em 2 universidades, né? Foi feito tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, eu não vou lembrar agora as universidades, mas fizeram com pessoas distantes e em públicos distintos para testar. E aí dentro de cada universidade dessas, eles separaram ali um número de 100 nessa universidade para esse público e 100 nessa mesma universidade para a gente fazer um teste diferente. Para as primeiras 100 pessoas, eles deram um dinheiro, um valor. E esse valor era, exemplo, $50. Com esses $50, você pode comprar o que você quiser para você. E nós vamos medir o seu nível de felicidade, a sua felicidade antes e depois. E essas pessoas voltavam com um mimo, um presentezinho para elas mesmas. Olha, eu comprei esse chapéu, comprei esse aqui, achei legal, comprei comida. O que você comprou? Eu comprei isso. Vamos medir a sua felicidade? Media e dava picos de felicidade. E essa conduta se repetia com esse ciclo de 100 pessoas durante 7 dias. E o índice de felicidade, ele se reduz ao longo dos dias. Então, o prazer que eu sinto de comprar algo de $50, na verdade, né? No primeiro dia, é diferente do prazer que eu tenho no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. Ou seja, a sua felicidade vai reduzindo. Por isso que aquilo que não é sólido na sua vida, você precisa cada vez mais para continuar mantendo o mesmo nível de felicidade. Mas o estudo, ele se torna revelador quando eles pegaram outro grupo de pessoas, as outras 100 pessoas, e falaram, agora você pega os mesmos $50 e compra algo para outra pessoa. Presenteie alguém.
E o que que acontecia com o nível de felicidade dia após dia? Dobrava. Se mantia estável, em alguns casos até subia. Ou seja, você é muito mais Legal. feliz quando você age para aquilo que está além de você. Então isso para mim é definição de propósito. Então, Maneiro, cara. Massa. E você tem propriedade para responder essa pergunta, porque eu até fiquei curiosa. Você foi vereadora, secretária de cultura, não tem uma saudadezinha dessa vida política, assim? Porque hoje você tá em outro Ó, mundo, eu né? acredito que o nosso propósito tá onde a gente tá. E se eu posso servir as pessoas aonde eu tô feliz da forma que eu tô. Eu não, assim, não tenho... Foi um importante momento da minha vida, mas eu não tenho esse saudosismo em relação a isso. E assim, quando eu trabalho para facilitar a vida de outra pessoa, eu acho que faz muito sentido. Então, eu faço das minhas palavras as palavras do Marcelo, e eu só vou fazer mais um complemento para quem está em transição de carreira. Não superestime 1 ano e subestime 10 anos. Porque às vezes a pessoa superestima que em 1 ano ela vai estar arrebentando, mas ela subestima que a longo prazo ela vai ter um resultado positivo e muito além do que ela espera. É isso que eu gostaria de deixar para reflexão. Vocês estão há quantos anos nesse mundo aí do marketing digital? 2018, né? 2017, 18, final de 17 ali mais ou menos. Legal. Então só começando, né? Sim, já erramos. Erramos de novo, acertamos, ajustamos a rota. Foi uma caminhada longa até aqui. Então, eu vou aproveitar nisso e vou perguntar pra vocês, até aqui, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua vida e você já enfrentou na sua vida? Vixe, eu sou puro desafio, então eu Todo adoro dia. desafio. Escolhe um pra você compartilhar. O maior desafio... Enquanto você pensa, quer que eu responda? Responde. Essas aí eu já tô na ponta da língua. Na parte empresarial, acho que o maior desafio nosso foi uma empresa que nós abrimos quando a gente começou a empreender de fato no mundo online, que era uma empresa na área de Enem e vestibulares. Eu já entendi alguma coisa do marketing, mas ali eu descobri que você não pode entrar num negócio onde tem gigantes vendendo por valor pequeno. Então a gente entrou no mercado, na época a gente gravou mais de 1.500 aulas em estúdio com professores do ensino médio para ter uma formação completa de ensino médio e pré-vestibular para Enem e vestibulares. Então a gente montou um curso completo, gastamos horrores e aí falamos, bom, tá pronto agora vamos vender. E aí como é que vende quando você tem gigantes, né, patrocinando na rede de televisão cursos de R$15,90 por mês. E aí você não consegue vender. Então acho que esse foi o nosso maior desafio, foi fazer acontecer os negócios digitais a partir de um grande erro. Mas a gente só conseguiu superar, chegar onde estamos, porque a gente teve esse grande desafio e outros que nos moldam, né? É no vale que a gente é moldado. Né? Exatamente, a gente foi pro digital, depois que a gente fez um produto, tava pronto, e foi agora como que vende pela internet? Foi isso. Foi um grande desafio, Vocês resolveram uma dor e um problema de vocês e encontraram a solução e aí um novo caminho pra tudo, né? E nesse meio tempo vocês já tiveram várias empresas digitais, vários negócios digitais, porque é assim que funciona, Vários né? produtos. Vários produtos. Legal. Você, amigo? Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, se vocês pudessem mudar alguma coisa no mundo, o que vocês mudariam? Eu faria com que todos conhecessem Jesus Cristo o mais rápido possível. É isso que eu faria, sem sombra de dúvidas. Perfeito, estamos alinhados. É exatamente isso. E vocês usam Legal. essa habilidade, essa competência que vocês têm no digital? Vocês têm algum projeto especificamente para falar de Jesus? A gente faz parte de célula, a gente leva inteligência emocional Faz todo para as sentido, né? pessoas e apresenta Jesus Cristo E para vocês elas. falam disso também no dia 6? Vocês vão falar alguma coisa disso ou não? Sim, Tudo é tudo, total. né? Tudo que a gente Não tem faz como é pro tirar Jesus. ele, né? Não tem como. Tem Tudo até que a gente faz é por ele, para ele. Então, assim, as outras coisas serão acrescentadas. Tem até uma pergunta famosa, né? Que fala, mas você mistura Jesus com negócios, né? Aí a pessoa falando, como assim misturo? Na verdade, ele tá em tudo. Não é que eu misturo. Ele está em todas as... O meu maior impacto, assim, para internalizar isso que você está falando foi quando eu fui para a Índia. Eu fiz intercâmbio para a Índia quando eu tinha de 16 para 17 anos.
E lá as pessoas, elas vivem a fé delas, né? Mesmo que não seja a fé que a gente acredita que seja... Não é o cristianismo, Não é o né? cristianismo, mas ali foi um tapa na cara, sabe? Porque, assim, o que eles comem é por causa da fé, o que eles vestem é por causa da fé, eles acordam, vão pro templo, vai pro serviço, volta do serviço, vai pro templo. Então, eles vivem a 24 horas fé de gratidão. 24 horas. Legal. Então, eu falei, nossa, eu que sei da verdade, que acredito que no Jesus que eu acredito é o único Senhor e Salvador, eu não faço isso que eles estão fazendo, porque a fé deles está sendo muito maior que a minha. Então, naquele momento ali, eu falei, Deus, eu não posso ser morna assim. Então, eu entendi que a coisa, tudo é por ele, né? Tem que girar em torno dele. E nosso projeto lá, nossa dedicação no projeto do Márcio Micheli é justamente porque lá a gente encontrou, né? Eu estava buscando isso, né? Como usar as habilidades que eu tenho do digital para poder impulsionar algo que ajuda a conduzir as pessoas para Jesus. E eu sei que o projeto do Márcio, eu não posso dar spoiler aqui do projeto do Márcio, mas você tem que participar do Imersão Método Evo para conhecer o que é um projeto... Eu acredito que Deus presenteou o Márcio com uma missão. Com uma missão, com um propósito e com um conteúdo divino, assim, sabe? Então certeza. É muito bonito. Cara, eu acho que pra vocês é natural, né? De certa forma, vocês estarem trabalhando com o Márcio. Mas a gente olhando de fora, assim, cara, é extraordinário essa oportunidade que Deus também deu na vida de vocês, né? Pessoas aqui do Mato Grosso do Sul, hoje serem ali, né, braço direito, enfim, da estratégia de uma pessoa reconhecida fora daqui, né? Sim, Ele nem mora no Brasil, internacional. Então, assim, é extraordinário, assim. É extraordinário, né? Porque o Márcio, ele é muito alinhado com o propósito e ele é uma pessoa muito generosa. Você quer saber que a gente foi numa imersão, convidado por alguém, a gente chegou lá e aí começamos a ouvir, começamos a nos encantar pelo conteúdo. E a gente falou, vamos entrar no Instagram dele. Aí a gente entrou no Instagram. Você já era do digital? Ainda não? A gente já era do digital. E aí, quando a gente viu o Instagram dele e tal, eu falei, nossa, amor, você imagina um dia você lançar um cara desse com um conteúdo desse? Ia ser extraordinário, né? Pensa só, a gente já tá indo bem com o nosso pessoal aqui, com nossas coisinhas. Imagina se você lançasse um cara desse, que legal que não seria. Tava profetizando. Aí, fizemos imersão, avançamos. Resumo, a gente nunca tinha visto o Márcio na vida, não conhecia ninguém. 2 meses depois, a gente entrou numa sala, o Márcio perguntou o nosso nome, conectou com a gente. E aí ele falou, Marcelo, eu queria que você dá um desafio para você aqui. Eu tô sabendo aí que você trabalha com digital. Dê um desafio para ele. E aí a coisa foi natural. Ela não contou a melhor parte, desculpa te interromper aqui. Conta. No Imersão Diretor, tem um momento, mas vamos encerrar. Pode ir. No Imersão tem um momento que escreve uma carta, né? Quem já viveu isso? Werner, então vamos escrever a carta. Mas não são as cartas finais, não. É uma carta, não, é a última carta. É aquela carta que você escreve Pode dar spoiler. Olhando para a sua vida do passado, o que aconteceu no último ano, né? E nessa minha carta eu escrevi... Vamos cortar e vamos melhorar? Pode. Pode. Fala que é uma ferramenta que você projeta o futuro. Né? Dentro do Imersão tem uma ferramenta que você projeta o futuro. E nessa ferramenta eu escrevi, e aí isso é explicado dentro do Imersão como é que você faz, né? Tem alguns elementos ali eu escrevi. Eu vou ser estrategista do Márcio Micheli. Detalhe, eu estava num evento para mais de 1.000 pessoas. Muito mais, né? 1.200 na época, 1.200. Não tinha chance nenhuma dele me conhecer. Tá entendendo que eu fui convidado para um evento? Você nem entendeu, pagou Werner? Eu fui convidado para um evento que eu não paguei para estar ali, que não tinha chance nenhuma de eu conhecê-lo. E eu escrevi na carta, eu serei estrategista do Márcio Micheli. Escrevi naquele documento. E aconteceu 3 meses depois. Você vê o poder que é o que acontece dentro desse treinamento. E conta pra galera, você me contou como que foi essa conexão, quanto que um ato de gentileza e de amor ao próximo pode abrir grandes portas. Conta que você me contou como que foi, que você entrou na sala. Eu tive depois desse evento, né, que teve, né, a gente foi para um encontro em Brasília, né? Nesse encontro em Brasília,
Eu lembro que eu tava entrando no banheiro, o Márcio saiu do banheiro, ele perguntou pra mim, já do encontro de Brasília, né? Ele falou, e aí, como é que é seu nome, né? Eu falei meu nome pra ele. Ele falou, trabalha com o quê? Eu falei, eu trabalho com digital e tal. Aí ele fez algumas perguntinhas ali pra testar, né? O Márcio é muito rápido, né? Ele falou, mas o que você acha de tal coisa? Aí eu falei, acho isso. Eu tava com as respostas. Ainda bem que eu tinha as respostas certas que ele perguntou ali, mas eu gosto de estudar, né? Aí ele perguntou e tal, não sei o que, e eu vi que ali ele salvou alguma informação sobre mim, né? Mas passou um pouquinho, a gente foi para uma sala. E nessa sala, estávamos todos lá, a Juliana, tudo. E eu observei que uma pessoa iria ficar sem cadeira. E antes mesmo de precisar da cadeira, eu levantei, fui lá e tal. E quando o Márcio percebeu, eu já estava vindo com a cadeira. E aí ele falou, pô, ele percebeu rápido. E detalhe, né? O que chamou a atenção dele, né? O fato de eu ter percebido rápido uma gentileza, que a pessoa precisava da cadeira. Enfim, parece uma coisa pequena, né? Mas foi ali que ele falou, tem algo no Marcelo que eu preciso conhecer. Foi ali que o Márcio, ele me contou essa história, né? Foi ali que ele se conectou comigo. E depois, a gente hoje, nós somos grandes amigos. A gente vai pra casa dele, sempre lá nos Estados Unidos. Ele vem, fica em casa aí, né? Não dormiu em casa ainda, porque a Juliana não convidou ainda pra pousar lá em casa, né? Quando chega, vocês não me convidaram pra dormir. Aí ele fica no hotel, né? Ficou em casa, mas tá sempre almoçando com a gente, sim, somos amigos, é interessante como que as coisas acontecem, né? E ele realmente é aquilo que ele é. Ele é muito transparente. Então, assim, quando a gente conheceu ele, foi diferente. A gente viu que é uma pessoa de verdade. Não é uma pessoa que tá ali, fala uma coisa no palco e é outra. Ele é muito generoso, ele é aquilo mesmo, então... Vocês já eram cristãos, né? Quando vocês encontraram com ele. O que mudou na vida de vocês depois do Método Evo e depois dessa jornada? A conexão com Deus mudou Conexão e o nosso senso de responsabilidade em relação ao próximo. E evangelizar mesmo, e levar para as pessoas, assim, uma vida... Foi libertador também. Para mim, assim, o Método Evo foi libertador porque eu posso ser eu. Ali é um ambiente onde eu posso ser eu. Sem falar assim, Juliana, seja menos. Sabe aquele seja menos? Você é muito pavão, você chega, fala com todo mundo. Mas eu sou assim. E ali eu sou aceito como eu sou. Então isso pra mim foi uma coisa tão simples, mas tão assim... eu tô num ambiente saudável, tô num ambiente bom. E você, Marcelo? Pra mim foi a conexão com Deus também, né? Eu falo pras pessoas, né? Se você tem uma vida que você fala, Deus não fala comigo, vai pro imersão, Deus vai falar com você. Ali você aprende, a partir daquele momento, você aprende a ter mais conexão com Deus. Então eu tenho que fazer o Método Evo. Eu não fiz ainda. Claro! E a Vou gente ficar dando de olho, spoiler então. aqui. Não, Sabrina, você tá convidada. 7, 8, 9 de novembro. Fala aí, Werner. O Verne já tá lembrando também. Muito bom. Você tem que fazer. Legal, gente. Já até fugimos aqui. Vamos voltar aqui. Quer ir aí, amigo? Quer puxar aí? Vamos lá. A gente está encaminhando para o final. Isso. Se Juliana pudesse dar um conselho para Juliana adolescente, e se Marcelo pudesse dar um conselho para o Marcelo adolescente, que conselho vocês dariam em poucas palavras? Pudesse aparecer bem rapidinho, ó, tipo assim, não dá para falar muito, hein? Vou te dar uma oportunidade. Vai lá, aparece lá para Juliana adolescente, fala um negócio para ela e você vai, sumir. Marcelo, a mesma coisa. A única coisa que eu falaria pra mim é que eu demoraria mais um ano pra poder escolher o curso de faculdade que eu fiz. Embora eu goste do curso que eu fiz, mas eu daria esse conselho pra mim, que não precisava ser tão rápido como foi. Mas qual curso você faria? Medicina. Você também não ia estar trabalhando na medicina. Talvez não. Talvez não. Talvez não. Que interessante. Talvez não, mas eu faria medicina. Entendi. Eu acho que eu diria para ouvir os mais sábios, ouvir as pessoas que têm princípios e valores aí, que eu falo que são os princípios imutáveis, que são a fundamentação bíblica, né? Se conecte com as pessoas que vivem a vida que você sonha viver um dia. Vai ser o caminho mais rápido para você chegar lá. Maneiro. Bom, não ficou... Vocês foram bem objetivos, foram bem, viu? Porque geralmente, assim, ó, a gente passa aí, parece o mestre dos magos, né? Aparece, joga um enigma e sai fora. Imagina a cabeça do adolescente recebendo esse convite, esse conselho. Ó, eles deram um conselho pro eu deles adolescente. Agora eu quero um conselho de casal. O que vocês podem dar de conselho pra quem tá assistindo, ouvindo a gente, não tá muito bem lá no casamento, enfim, o que vocês podem dar de conselho aí? Eu vou dar um conselho que eu aprendi com o Marcelo. Eu sou uma pessoa muito prática e eu não gosto muito de
DR, né? Que fala DR. DR. De brigar. Não sabe nem falar, não sabe nem falar DR, né? Nem sabe nem o bom, que é, né? Senão você não é realidade, Não é né? verdade, não Vamos sabe falar porque nem conversar, conhece a palavra, nem conhece a bom, palavra. é é. Vamos conversar sobre relacionamento. Eu não gosto, não gostava. Só que Sabe o Marcelo... mimimi, os eu não dominantes gosto. são meio assim, né? Mas o Marcelo me ensinou, desde o começo, que, tipo assim, se o Marcelo tivesse uma xícara que eu coloquei num lugar errado que incomodava ele falava. E eu sou uma pessoa que nunca falo isso. Não falava, deixava explodir a coisa, mas não falava. Então, eu aprendi com ele que as pequenas coisas devem ser faladas. Porque quando existe um casal que está separando, ele não está separando só pela toalha no chão. Não está separando pelo copo fora do lugar. Ele está separando por muitas coisas que não foram ditas. Então, o Marcelo sempre teve essa visão de, tipo, qualquer coisinha, ele falava. Então, eu aprendi isso com ele. Então, os casais têm que conversar mesmo as pequenas coisas. Conversem e alinhem. Legal, Juliana. Meu conselho pros homens é deixa a mulher pensar que manda em casa. E aí tua vida vai ser Aí feliz, sim. entendeu? Sábio, Concorda com muito ela, sábio. depois você dá seu jeitinho de conduzir, mas deixa ela mandar em casa. Sabe, Marcelo? Tá, a gente tá quase pra pergunta final. Uma dica de copywriting para um pequeno empresário vender mais nessa semana. Uma dica. Uma dica para um pequeno empresário vender mais essa semana. Deve ser difícil, hein? Deixa eu pensar aqui. E pra Ju, uma dica de negociação infalível que você aprendeu e que todo mundo tinha que aplicar no seu dia a dia. Começa aí. Eu tô sendo Uma gentil. dica, Eu tô uma sendo gentil. É que são tantas, né? Quando você fala de copy, você pensa É em difícil, né? tantas Resumir. coisas, né? É mais difícil resumir do que dar uma top 5, né? Vamos lá, se você quer conduzir uma copy para levar um processo de venda, a primeira etapa é gerar conexão. Então, não tente a venda pela venda. Gere conexão, né? Essa é uma das premissas da copy. Então, Todo mundo tem uma dor, todo mundo tá precisando de alguma coisa. Tem que tentar descobrir isso para você conectar com a pessoa. Exatamente. Gere conexão antes da venda. Acho que essa é uma dica de ouro. Não tenta vender pela venda, igual você entra numa concessionária e quer comprar o carro, eles só vão te falar dos benefícios do carro. Essa é a venda pela venda. Mas você gera conexão quando a última frase que você... A última argumentação que você vai utilizar é sobre a venda em si. Os 80% iniciais é sobre gerar conexão. Saber o time de futebol, saber como, né? Aí já entra na venda, na verdade, entra né? na venda. Legal. Ó, infalível. É gerar conexão e resolver o problema do cliente. Se você resolve o problema dele, é infalível a negociação. Sabe que essa história de resolver problema, a gente tem que mudar a mentalidade, porque todo mundo quer correr de problema. E, na verdade, a gente tem que ter a inteligência emocional de olhar o problema como algo positivo. Eu gosto de um problema E ver assim. oportunidades, né, Ju, de melhoria, né? Eu sempre gosto quando tem um problema, porque eu tenho muito, assim, do puro desafio, sabe? Então, quando vem um problema, eu falo, um problema chegou, é meu momento, chegou meu momento. Legal. Então, assim, resolver o problema das pessoas e fazer conexão com elas é infalível. E é daí que saem novos negócios, novos produtos, Sim. né? Da mente do empreendedor. Tem algum sonho que vocês ainda não realizaram que vocês podem compartilhar com a gente? Vários. Vários. A gente quer... a gente tem que alinhar esses sonhos, que não tá bem alinhado ainda, né? Então Mas não fala. tem o... Não, esse ainda não. Não pode falar, esse ainda não pode falar. Esse ainda não, esse ainda não. Tá. Esse é só quando realizar. Tá certo, só quando... Mas eu, por exemplo, a gente fala eu penso em morar em outra cidade, né? Ainda tô trabalhando isso com ela ainda, né? Ela ainda não tá segura. Mas que nós já alinhamos, acredito que é ter um apartamento onde tem a melhor vista da cidade de Campo Grande. Isso, Esse é o próximo sonho. é o próximo sonho. A melhor vista da cidade de Campo Grande. Tem um legal ali no Panço Pena, que eu acho lindo lá. Legal. Mais uma aí, amigos? Senão vamos... Vou fazer aqui. Eu vou fazer e você faz a última. Tá, fechou. Tá. É o seguinte, a gente começa a agradecer a partir de agora vocês terem vindo aqui, terem sido vulneráveis, terem contado intimidades, erros, acertos, né? E a gente agradece porque é uma oportunidade de vocês conhecerem
o Novocast Podcast, que é isso que a gente quer fazer. A gente quer levar para as pessoas a vida real, o bastidor, do que deu certo, o que deu errado, pra gente inspirar as pessoas também, né? Mostrar que é possível. Então, a gente quer saber agora, a partir de agora a gente se conectou mais, a gente já se considera amigo de vocês, né? A gente quer estar mais perto de vocês e vocês também já conhecem a gente. E a gente quer saber, assim, quem vem na mente de vocês agora para uma indicação para um futuro podcast? Fala, puxa, aquela pessoa tem que estar aqui com a Sabrina e com o Werner para contar a história de vida dela também, porque ela vai impactar pessoas. Tem alguém que vocês querem indicar para estar com a gente aqui na bancada numa próxima gravação? Você conhece muitas pessoas, né, Ju, que você gostaria que estivesse aqui, com certeza, né? Tem tantas Jaque. personalidades, né? A Jaqueline Costa, uma Jaqueline pessoa Costa, ela fala sobre posicionamento de imagem, ela é muito boa. Legal. Que ela Conectar, faz. você conecta a gente. Quem a gente pode... O próprio Márcio, né? Já estamos alinhados. O vamos Márcio, trazer ele aqui, tem que estar aqui. É um sonho, né? O próprio Márcio, a gente vai trazer ele aqui. Se a gente conseguir falar com o Márcio, vai Sim. ser uma alegria. Acho que é isso. E a gente também vai se falando, se vocês pensarem em alguém legal, assim, que tem uma história legal, manda pra gente que a gente coloca aqui na bancada pra gente inspirar quem tá assistindo e ouvindo a gente, tá? Legal. Vai aí, Werner, a última agora. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então tá. Nossa última e derradeira pergunta é o seguinte, ó. Se vocês pudessem deixar um recado para o mundo, 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, 8 milhões é muito pouco, mas 8 bilhões de pessoas e crescendo, né? Todas as pessoas do mundo vão ter acesso ao recado de vocês. A Juliana e o Marcelo vão ter uma chance. Deus chegou e falou assim, olha, vou dar uma chance de vocês levarem a mensagem de vocês, que mensagem vocês querem mandar para o mundo, para que o mundo se torne um lugar melhor. Olhando para a câmera aí, que a Sabrina vai indicar para vocês, olhando para essa câmera, que mensagem vocês deixariam para o mundo? Um de cada vez. Se o mundo precisa saber que estamos todos caminhando para a glorificação. Se nós tivermos a noção exata que nós estamos indo para a glória de Deus, que nós estamos sendo preparados para isso, nada mais importa. Não importa o quanto você está batalhando, o quanto você está brigando, o quanto você está lutando, as guerras, os conflitos, porque nós estamos caminhando para a glória. Ou seja, não tem por que eu brigar, eu ficar chateado, porque tudo é sobre para onde estamos indo, que é para a glória de Deus. Então, se eu pudesse dar esse recado para a humanidade, e é o mais difícil a humanidade ouvir esse recado, né, é o que eu falaria para o mundo todo. Todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai ouvir. Todo mundo vai ouvir que nada importa se você não tiver a sua salvação e que as coisas aqui da terra são passageiras. Então, ame o que você tiver que amar, abrace o que tiver que abraçar, se conecte com pessoas e você precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Nós não somos autossuficientes. Então, fique em um ambiente, permaneça em um ambiente com pessoas que creem da mesma coisa que você crê. E leve o seu conteúdo. Cada um tem um conteúdo. Então, deixe o mundo saber do seu conteúdo. A gente está aqui esperando para saber o que você vai falar pra gente. Legal. Fecha aí, amigo. Fecha aí que eu fecho aqui. Show de bola, gente. Queria agradecer demais a presença de vocês. Queria muito estar aí, tá? A gente faz o possível para estar junto, para estar pertinho, pegar esse calor, né? Geralmente eu preparo um final mais legal. E aí, conforme vocês foram falando, eu lembrei aqui de um Fernando Pessoa. Fernando Pessoa fala que seja inteiro no mínimo que fazes. Isso me lembrou muito o Marcelo. Quando a Juliana fala sobre o Marcelo, ela fala das coisas pequenas, né? Para que ele não deixe para trás, aquele negócio da cadeira, aquele episódio da cadeira que você contou, que ele viu aquilo e aquilo parece tão pequeno, mas era você inteiro, sendo inteiro no mínimo que você faz, e por isso você é notado, né? E Juliana, assim, quando você falou sobre ser você, né? Que você poderia ser você, isso exige muita maturidade. Cortella fala que assim, a maturidade ela se dá pela intensidade da vida e não pela extensividade da vida, né? Não é pelo tempo, mas é como você se entrega para as coisas, o nível de presença que você tem. E assim, a gente consegue enxergar isso em vocês. Estou muito feliz de conhecê-los, mesmo que
dentro dessa tela aqui. Obrigado pela oportunidade de aceitarem, né, que eu entre nessa conversa, mesmo aqui de longe. Espero estar aí com vocês em breve, tá? Para a gente levar a Sabrina no método Imersão Evo, tá bom? Vai ser muito legal. Obrigado, tá, pela presença e pela entrega de todos vocês. Nós que Obrigada, amigo. agradecemos. Obrigado, viu, Werner? Você é extraordinário. Obrigado mesmo pelo acolhimento, pelas palavras, e é uma honra estar aqui. O Werner tem um projeto muito legal no digital, chamava Iron Dad. Ele ensinava pais a serem pais. Ai, que Né, legal. Olha, que amigo? Ele tem lindo. vários projetos Legal. bem legais. E hoje ele deu uma pausa na vida dele. Tá lá em São Paulo. Obrigada, amigo. Cuidando da carreira do filhinho dele. Então ele é um super pai. Ele tem muito pra dar de recado ainda pro mundo. Eu tô numa imersão, vamos dizer assim, eu tô numa imersão com meu filho para depois voltar, entendeu? Voltar com mais ferramentas. É o momento mais precioso que você está tendo. É isso aí. Exatamente. É o seguinte, pra galera que tá seguindo a gente, né? Curtindo a gente, olha que interessante esse casal aqui, o Marcelo e a Juliana. Eles chegaram onde muitas pessoas gostariam de chegar. Ele passou num concurso público muito legal. E ela tinha uma carreira política, assim, ela tem todo um know-how de história, mas eles chegaram em posições que vocês sonham chegar. E eles não pararam por aí. Né? É muito difícil um servidor público mudar a mentalidade dele e abandonar a carreira de um concurso público federal, né? E uma pessoa assim que tem toda, né, desenvoltura de falar, de posicionamento e saída da política. Tem políticos que estão aí na carreira há décadas. Então, assim, muito orgulho, assim, de ter vocês aqui com a gente hoje, contando esse ponto de inflexão mesmo, assim, de, olha, eu não quero ficar dentro do serviço público, eu não quero continuar na carreira política, mas eu quero impactar vidas, mudar o mundo e vir para essa área do digital. Então, eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que você que assistiu aí, se conecta, se liga em tudo que eles falaram aqui, que não é o futuro, né? Como o Marcelo falou, já tá vindo novas ondas. Isso você tá para trás se você ainda não tá conectado com esse negócio aí do digital. E assim, muito feliz mesmo de conhecer pessoas aqui do estado, né? Eu sou de aqui da Ana, então pessoas aqui de Campo Grande com esse know-how, né? Queria muito, assim, passar mais um tempo conversando com vocês. Acho que uma mentoria de casal com vocês aí vale uma fortuna, porque acho que a gente tem muito para aprender com vocês, né? Numa próxima oportunidade, né, Werner, que você estiver aqui e eles estiverem em agenda, vamos trazer eles de novo, porque ficou coisa para perguntar. Então, assim, gratidão, tá? Por vocês estarem aqui. A história de vocês é linda, é inspiradora, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para vir, né? Sempre quando a gente acha que já aconteceu, Deus sempre tem planos maiores para as nossas vidas, né? E ficou muito claro para mim isso na vida de vocês, tá? Obrigada, Eu quero viu? agradecer também, viu? Foi uma honra, um privilégio poder conversar, conectar com vocês, conhecer todos vocês aqui, o diretor, o Werner, Sabrina, muito obrigado, viu? Pelo carinho com o qual vocês nos receberam aqui. Pelo acolhimento, pela dedicação no que vocês fazem aqui, e que muda vidas. As histórias aqui que vocês trazem aqui muda a perspectiva de alguém que está ali ouvindo. Parabéns, viu? Isso aí, Parabéns pelo obrigada. trabalho. Obrigada. Pronto, amigo, fechamos? Valeu, gente. Curte, compartilha, manda para todo mundo, deixa seu comentário. Tamo junto no Novocast. Valeu. É isso aí. Me deixa aí no final, quero tirar a foto pelo menos aí na tela, hein? Tá. Fica aí que a gente vai bater. Então, gente, é isso aí. Curte, compartilha. Tá muito legal esse episódio. Conta pra gente depois se você gostou. Deixa as redes sociais de vocês. Sim. Qual que é? Onde a gente encontra Juliana vocês? Zorzo. Zorzo. Marcelo. Marcelista, sem R. E da Miranda, tem algum perfil, não? Não, Da é só consultoria? os nossos dois Então pessoal. tá bom. E aí se liguem, tem um evento deles dia 6 de novembro e depois o Método Evo 7, 8 e 9. 7, 8, Exatamente. Então tá bom, a gente vai deixar algum QR Code pra você se conectar. E se precisar, manda um oi pra gente que a gente avisa vocês, tá bom? Valeu, diretor. Tchau. Fechou. Tchau. Tchau, muito bom. Obrigado.